disponibiliza que a gente leve até a casa do nosso cliente isso daí. Que quer dizer, e aonde que tá mandando, então é a casa deles, não é onde que eu quero ir. Aí o cara ficou, aí daquilo ali destravou. Nossa, eu falo, é uma borboleta fora do casulo, eu me senti livre aquele dia lá. É porque precisava de um, né, cara, pra dar aquela... Choque de realidade. Mas que nem dá aquele choque pra você acordar. Fala assim, peraí, você tá aqui pra trabalhar e seu trabalho é digno, porque é um trabalho de call center, é um trabalho digno. Eu sei que a gente enche o saco às vezes, né? Mas eu falo, não, eu não vou levar desaforo pra casa, eu tô aqui pra trabalhar, pra exercer a minha função. Se o cara não quer, ele fala simplesmente um não. Uma coisa que eu levo comigo é que eu nunca tenho medo de arriscar. Ah, é novo? Tô aqui pra aprender. Vou apanhar? Vou errar? Vou. Mas eu quero fazer a diferença. Que eu sempre aprendi assim, fazer o melhor por onde você passar, porque você não sabe se um dia você vai poder Deixar voltar. as portas abertas, né? Sim. Exatamente. Porque você não sabe um dia quando você vai precisar de voltar naquele local. Então você tem que trabalhar da melhor maneira. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Niles Podcast. Eu sou o Rafael, host aqui do nosso podcast. E hoje eu tô com um convidado especial aqui, dono de um dos maiores portais da cidade, se não o maior, hein, da cidade. Bruno Búfalo, seja muito bem-vindos ao nosso podcast. Boa tarde a todos, muito obrigado pela oportunidade. Gratidão estar aqui junto com vocês pra gente compartilhar muita coisa boa aqui no podcast. Hugão, nosso co-host. Isso aí. Sejam bem-vindos a mais um episódio, pessoal. Hoje a gente vai conversar bastante aqui com o Bruno, mas antes da gente começar, para você que é empresário que está crescendo através do digital ou busca crescer através do marketing digital e tecnologia, a Nairos ela consegue te ajudar. Vai aparecer o nosso site, os nossos meios de contatos e também as nossas redes sociais. Vai ser um prazer auxiliar você na sua jornada digital. Isso aí, Bom demais, bom demais. Precisando, sabe onde nos encontrar. Brunão, nascido em Capivari, foi importado para Montemor e aqui cavou esse sucesso todo. Como que foi, cara, esse nascimento em Capivari? Você foi nascido, foi criado em Montemor. Como que foi essa transição, né? Essa parte da infância mesmo ali, adolescência, como que foi esse período para ti? Esse período eu nasci em Capivari, né? E até desde quando eu me entendo por gente, sou de Montemor. É o gente de quem, né? É o jeito de quem? Exatamente. Original. Esse aqui é original. Todo mundo vai filho de quem, né? Filho de quem? Então nasci lá, fui criado aqui, cresci aqui. E aqui que eu quero, né, gastar todas as minhas energias para querer fazer um trabalho bacana. E sempre fui no começo, assim, uma criança que é muito interativo. Muito ativo nas coisas, curioso naquilo que eu fazia, né? E vou ser bem sincero, nunca fui muito fã de estudar. Nunca gostei muito de estudar quando era mais jovem. Era um Bruno que gostava mais daquela época de curtição, daquela época de aproveitar cada momento da vida, curtir o futebol com os amigos. E assim a gente foi desenvolvendo aí um trabalho por cima disso, por cima dos conhecimentos que a gente vai agregando com as nossas amizades, a gente vai separando o que é bom pra gente, o que não é, e com o tempo a gente vai se amadurecendo na vida. Sempre muito comunicativo? Então, aí que tá o ponto. Eu era uma pessoa, assim, muito ativa na escola, sempre fui muito, assim, de ter bastante amizades. Mas eu tinha um ponto que era a vergonha de falar em público. Não acredito. Exatamente. Aonde tá essa vergonha aí? A vergonha de falar. Que treino é esse que você fez aí? Então, aí que tá. É uma coisa que eu falo que muita gente, às vezes, não valoriza. Telemarketing. Você tá brincando. Telemarketing me destravou completamente. Completamente. Vamos lá. Meus primeiros empregos não foi o call center, foi aqui em Montemor. Que nem eu falo, trabalhar na mesma cidade que você mora é qualidade de vida. Só de evitar esse P sem ter um travado todo dia, que pela Pulgos, meu Deus do céu, você sofre psicologicamente com aquelas P. Sim. Só de chegar ali, você já... Exatamente. E aí eu comecei a trabalhar aqui no supermercado Paulista na época, né? Eu fui já repositor, fui empacotador, fui entregador. Então comecei ali já naquela correria ali do dia a dia mesmo. E trabalhando de segunda a segunda, sem reclamar e dando graças a Deus. Porque eu falo, às vezes a gente reclama por cada coisa, né? E tem outra pessoa ali ajoelhada pedindo pra Deus uma vida que você leva hoje. Então eu sempre valorizei isso. Você tem, né? Exatamente. E aí depois, pulando ali para a parte do telemarketing, eu falei, bom, vou procurar uma oportunidade em Campinas, porque se você for observar, a metade da população de Montemor trabalha fora da cidade. Não é todos que trabalham aqui, né? E aí eu fui para Campinas no call center Barão Geraldo, lembra? Eu repito isso aí sempre, porque eu lembro que um rapaz falou no ponto de ônibus para mim. Eu pegava 6 ônibus por dia.
6 ônibus pra trabalhar. 3 ida, 3 volta. 3 ida, 3 volta pro Barão Geraldo. Era uma vida, né? Nossa. Exatamente. Eu lembro que um rapaz num ponto de ônibus falou assim pra mim: Você trabalha onde? Eu falei: trabalho em Campinas. Mas você pega quantos ônibus? Eu pego 6. Você tá de brincadeira? Meu filho não quer trabalhar em Campinas só pra pegar um transporte público pra lá, de ida e volta. Um só, de ida e volta. Eu falo, não, quem quer realmente sempre dá um jeito. Dá um jeito. E eu sempre fui, Hugo, e assim, eu sempre fui uma pessoa muito. Eu mergulhava naquilo que eu queria. É novo pra mim? Tô aqui pra aprender. Vamos pra cima. E aí um colega meu falou, tem call center, vai de call center. Eu falei, caramba, eu nunca fui de falar com as pessoas, né? Quantos E aí- anos você tinha nessa época, Bruno? Hugo, foi um dos meus primeiros empregos. Acho que tinha 18 anos. Eu comecei 17 no supermercado Polícia com 18 anos. 18 anos mesmo. Comecei novo, né? Trabalhar como CLT registrado, né? E aí eu procurei na área de vendas. Que aí a gente pode falar da instituição, né? Mas trabalhava com cartões. Cartões de crédito. E aí eu lembro que um cara xingou eu no telefone. E aquilo guardei tanto pra mim. Que eu peguei, apertei, pausa feedback, que é a pausa que a gente dá quando recebe feedback do instrutor nosso, né? E saí lá fora. Eu falei, não vou chorar. Isso aqui eu tenho que aprender. Isso aí é o meu primeiro não na vida e eu tenho que aprender. Aí eu lembro que daquilo destravou. Mas era o call center ativo ou receptivo? É ativo, porque trabalhava com vendas. Eu entrava em contato com a Meu pessoa. Deus, é ainda mais difícil. Era tipo plano de celular, aquela coisa? E ou trabalhava não? com cartão de crédito. Uhum, Eu entendi. oferecia Estamos um cartão de oferecendo o crédito. cartão. Isso, a gente tinha uma listagem de clientes de grandes potenciais pelo banco e a gente tinha uma listagem, a gente entrava em contato e oferecia um cartão com limite altíssimo. A gente pegava pessoas que utilizavam muito, assim, movimentava mais de 100 mil por mês, por exemplo. E aí a gente escutava cada coisa. Aí eu falei, não, pelo amor de Deus, eu não posso levar isso aqui pra casa, desaforo pra O casa. que você ouviu, cara? Agora fiquei curioso. Então o cara pegou e falou assim, por que você não pega esse cartão, vai pro... Entendeu? Nossa. Exatamente. Educado mesmo. Aí eu falei, a instituição X, que a gente pode nem sempre gerar, mas eu falei, a instituição X não disponibiliza que a gente leve até a casa do nosso cliente isso daí. O que quer dizer? E aonde que tá mandando, então é a casa deles, não é onde que eu quero ir. Aí o cara ficou, aí daquilo ali destravou. Nossa, eu falo, é uma borboleta fora do casulo, eu me senti livre aquele dia lá. É porque precisava de um, né, cara? Pra dar aquela... Choque de realidade. Mas que nem dá aquele choque pra você acordar. Fala assim, bem, peraí, você tá aqui pra trabalhar, e seu trabalho é digno, porque um trabalho de call center é um trabalho digno. Eu sei que a gente enche o saco às vezes, né? Mas eu falei, não, eu não vou levar digamos também. Fui aprendendo coisas novas também que a gente sempre filtra pra melhorar cada dia mais. Pra não xingar, né? Pra não... Exatamente. Porque às vezes eu recebo ligação de call center Nossa. e a primeira pergunta que eu falo, onde você conseguiu meu telefone? Primeira coisa que eu falo, porque às penso vezes também. eles vendem umas coisas tão aleatórias pra mim que eu falo assim, mas de onde você arruma meu telefone? Não, é com uma base, não sei o que eu falei. Tá, mas eu tento ser muito educado. Principalmente quando a Valéria tá do meu lado. Porque aí eu falo assim, ó, escuta aí a abordagem da pessoa pra você ver se foi bom ou ruim. Teve um cara de uma marca que me ligou fazendo BDR, não era nem de call center. O cara tentando me prospectar. Mas ele foi tão bom que eu falei pra Valéria, eu vou até o fim pra ver como que vai ser. Eu só não agendei a reunião porque eu já tava convicto que eu não ia agendar. Mas o cara ele quebrou todas as minhas objeções, uma por uma. Foi quebrando, foi quebrando, foi quebrando, foi quebrando. Eu falei, caramba, cara, que menino bom. Aí eu falei, me manda um olá no WhatsApp. Aí ele já tinha percebido, ele falou assim, ó, vou mandar um olá do meu particular. Falei, isso, manda pra mim, do seu particular. Aí ele mandou, eu falei assim, não quero fazer agenda, você pode me colocar aí como lead frio, porque eu não vou conseguir, não vou comprar esse produto, não faz sentido pra mim. Mas, cara, gostei muito da sua abordagem. Tô aqui, ó, com a minha diretora comercial do lado, e eu fui até o final no Viva Voz pra ela ouvir você abordando. Foi muito bom, parabéns. Ele falou, pô, muito obrigado, fico satisfeito pelo... Aí vamos bater aquele papo, vamos fazer aquela agenda, cara, a gente se conhece... Cara, ainda tentou insistir, cara. Que bom que você gostou, mas vamos avançar antes de bater minha meta. Então, o senhor me ajuda comprando esse produto aqui, então, Mais ou menos isso. Mas o cara bateu tudo, minutagem, falou, gerou rapport, cara, o cara bom. É aquela coisa, às vezes a pessoa ela fala tão bem com nós, às vezes você não tá nem precisando daquele produto, mas naquele diálogo é tão confortável, tão gostoso de ouvir, que você fala, poxa, eu vou ajudar esse rapaz. E aí eu falo assim, que a gente tá tratando pessoas, não tá tratando, né, com qualquer um. Da mesma maneira que a pessoa tá te ligando,
a outra pessoa também tem uma família. Sabe qual foi a tortura psicológica pior de todas? Na Copa do Mundo da África do Sul. Colocaram um telão lá no nosso telemarketing lá. Para vocês vão ligar para vender cartão. E a Copa do Mundo rolando, o jogo do Brasil lá. Essa daí foi pesado. Não, até pra você que tá ligando e pro cara que tá recebendo. Tá recebendo, ele liga no meio do jogo. Não, só desligava na minha cara, desligava. Eu ligava, desligava. Eu falava pra minha chefe, pelo amor de Deus, eu não vou ligar mais não. Eu falei, tô me sentindo mal, ficar enchendo o saco do pessoal no meio do jogo. Não, já ligava pra ele. Você viu esse gol agora? Então, imagina. Gol, já liga assim, gol. Aproveitando esse gol, que tal você dar um gol no seu cartão? Exatamente. Então eu falo assim, eu não tenho o que reclamar. Agreguei muita coisa no call center. Foi uma coisa que me destravou. Eu trabalhei durante 2 anos. Me destravou e eu não me repito até hoje. O que te marcou nesse período ali da. Porque eu sempre falo, né? Tem algumas coisas que vão marcando a nossa vida, né? Algumas a gente lembra fortemente, outras a gente não lembra tanto. Mas assim, teve alguma coisa que aconteceu ali que você falou, cara, isso, além desse cara que você falou, que pra mim já é uma marca, né, na sua vida, teve mais alguma coisa que te marcou? Você falou, cara, isso aqui eu levo pra vida. Foi a separação dos meus pais. Minha mãe, ela sempre cuidou de mim. Uma mãe solo, eu e minha irmã, a minha irmã Silvia. E eu senti muita fé do meu pai quando era mais jovem. Isso daí, com certeza. Eu lembro que ia pra escola, era reunião de pais e alunos, todos os alunos né, os amiguinhos com os pais. Eu sentia muito afeto disso daí. Só que aí eu guardava aquilo pra mim, tipo assim, que eu ficava pensando, eu era bem novinho, tinha 10 anos, 9 anos, mas eu sentia que eu tinha uma falta de ter um pai do meu lado. Só que a minha mãe, ela fez um trabalho tão fundamental que aquilo foi suprindo as minhas necessidades. Eu falei: "Não, não preciso não. Poxa, eu tenho uma mãe que é minha mãe e meu pai ao mesmo Faz tempo". pelos dois, né? Exatamente. Então, graças a Deus, eu sempre fui uma pessoa que quando chegava o negativismo, assim, na minha frente, eu não focava naquilo. Eu tentava procurar oportunidades. Não, eu vou fazer diferente. Eu quero fazer uma coisa diferente. Então eu não vou deixar que isso me consuma para que possa me prejudicar futuramente, entendeu? Entendi. Isso aí marcou você pro resto da Não, vida. isso daí marcou. E meu pai nunca foi presente, e eu sempre eu, minha mãe e minha irmã, sempre cuidou muito bem, mas isso daí marcou e deixa um pouquinho ainda de. Mas essas coisas vão forjando a gente, né? Ah, é. Eu sempre falo, né, que isso aí, as marcas que a gente tem na vida é o que faz a gente ser quem nós somos hoje. Acho que hoje falta um pouco de marca nas crianças, não que eles precisam de divórcios, né? Porque divórcio é um negócio pesado, mas precisa um pouco de cicatriz, né, cara? Cicatriz, eu olho pra ela e falo, pô, alguma coisa aconteceu aqui nesse período, sabe? E eu carrego a cicatriz, mas eu não travei, sabe? Eu aprendi, aquilo ali foi uma marca, tá comigo o resto da vida, mas eu sigo, É que né? você não pode ir no vitimismo. Não Eu não gosto do vitimismo. Ah, mas eu não tive oportunidade, porque minha mãe e meu pai não estavam aqui comigo. Então, assim, a gente não pode sempre deixar no vitimismo. Então, sempre fortalecer, que nem você falou de uma cicatriz. É aquela cicatriz que você tem, mas isso que te fortalece pra ser mais forte a cada dia, entendeu? É isso. Você saiu da telemarketing e passou pela indústria também? Nossa, eu trabalhei em tantos lugares. Deixa eu tentar lembrar aqui isso. Do telemarketing, eu trabalhava na. Pode falar o nome da empresa? Não tem problema. Pode. Da Algar, eu trabalhava na Algar Tecnologia, que ficava lá no Barão Geraldo. Depois fui pra Dedic, porque acabou o contrato da nossa empresa, dos cartões. Aí a minha chefe falou: Bruno, quero que você venha comigo. Quero que você venha vender comigo lá na Dedic, que ficava na João Jorge. Hoje não existe mais. E aí depois eu fui pra lá também, que eu continuei. Então, fiquei 1 ano na Algar e 1 ano na Dedic praticamente. Que depois eu fui trabalhar como lá na Gestock, na logística, lá na Robert Bosch. Na Bosch eu trabalhei como fiscal também lá. Atendimento ao público, que o pessoal vinha com as notas fiscais, utilizando o sistema SAP, eu fazia as liberações pelo sistema. E o que mais te incomodava nesse período, assim, cara, desses trabalhos? Porque, assim, sempre que o cara parte pro empreendimento, ele tem algum incômodo na vida formal, do trabalho formal. Tinha alguma coisa que te incomodava? Ah, ficar no escritório o dia inteiro me incomodava. Ah, os processos de empresa me incomodavam. Tinha alguma coisa que incomodava você nesse período? É que no começo não chegava a incomodar, porque você estava parece que se descobrindo ainda, né? Você estava naquele começo de tudo. Depois quando você começa, porque assim, ó, lá na Bosch, eu fiquei ali por um tempo, acho que foi uns 2 anos, 3 anos, que depois terminou o contrato, eles foram para Joinville. Foi para Joinville, que é ali, que é onde que é a base deles lá. E aí acontece, eu começava a sentir, tipo, um pouco de desconforto em relação ao que eu poderia ser um pouquinho melhor. Eu falei: "Não, eu posso ser melhor do que eu sou hoje".
né. E aí, como eu tinha uma comunicação legal, gostei sempre de vendas, tudo, eu sempre parei para pensar, eu falava até minha mãe comentava comigo, falou assim: "Poxa, você fala tão bem, você, né, sabe conversar com as pessoas, você sabe se familiarizar com a no grupo de que você tá junto, por que você não tenta uma coisa para você, uma coisa nova, alguma coisa que você queira para você?". Só que aquela coisa, é o medo de arriscar. Porque o empreendedorismo, ele é uma área que, tipo assim, você sai da zona de conforto Total. totalmente, para um local, tipo assim, que você sabe que vai depender somente de você ou não. Porque você sabe que empreendedorismo hoje no Brasil, o negócio é bem desafiador. Parece que o governo luta contra a gente, né. É uma luta diária. Hum. E é o nosso maior sócio, hein? É uma O maior sócio. exatamente. Então eu falo assim, que depois, quando eu saí da empresa ali que eu trabalhei, que aí comecei a trabalhar na administrativa. Então, saí da área de vendas, fui para a administrativa. Eu comecei e trabalhei na Comercial Frutuoso, que eu dei sequência também com entrada de notas, eu fui assistente administrativo. Aí eu trabalhei durante 10 anos. Só que aí que eu comecei a adquirir experiência, que aí foi do sistema SAP para o sistema com 5. Comecei a aprender mais coisas, e é isso que é bacana, porque assim, uma coisa que eu levo comigo é que eu nunca tenho medo de arriscar. Ah, é novo? Tô aqui para aprender. Vou apanhar? Vou errar? Vou, mas eu quero fazer a diferença. Que eu sempre aprendi assim, fazer o melhor por onde você passar, porque você não sabe se um dia você vai poder Deixar as voltar. portas abertas, né? Sim. Exatamente. Porque você não sabe um dia quando você vai precisar de voltar naquele local, então você tem que trabalhar da mesma melhor maneira. Então, assim, então eu fui aprendendo com sistema, fui aprendendo assistente administrativo e eu comecei a gostar. Eu falei: "Poxa, que legal". Só que aí eu senti que faltava um pouquinho mais ainda, mas que vai te incomodando, né. É uma coisa que te incomoda. Uhum. Que aí depois, que dentro dessa empresa que eu trabalhei durante 10 anos, que eu criei o grupo Portal de Notícias Montemor. Foi ali que você começou. Mas Caramba. você já pensava em criar isso? Como é que surgiu? Da onde veio a ideia? Você estava navegando, falei: "Cara, agora tá bombando os grupos, vou abrir", ou já tinha um? Como é que foi isso? E assim, Hugo, o que aconteceu? Eu estava trabalhando e depois, na hora do almoço, eu sempre pegava, né, e ficava num cantinho meu mexendo no celular, que eu acho mó perda de tempo, que depois eu vou até contar o que mudou, porque eu falo que o portal mudou completamente minha vida e para melhor. Eu falo não na parte financeira, na parte, tipo assim, de conhecimento. Por quê? Aí eu pensei: "O que que eu posso agregar para minha cidade? O que que o povo tá precisando hoje?". Porque eu quero deixar um legado, eu quero que minha família sinta orgulho de mim, eu quero que minha mãe, todo aquele tempo que ela cuidou de mim, que ela sinta orgulho e fala: "Poxa, valeu a pena cada momento que eu fiz por ele". Os puxões de orelha, as batidas de varinha lá nas costas, que depois ela falou pro pastor assim: "Pastor, eu bati no meu filho. Ai, bati em varinha". Ele falou: "O que que ele fez?". "Ai, pastor, ele falou palavrão". "Bate mais. Bate mais, irmã. Bate mais? Porque você tá educando seu filho". Então eu falo assim que isso foi bom aprendizado, pelo amor de Deus, pra quem tá nos acompanhando. "Ah, você tá falando que eu tenho que bater no meu filho?". Não. Mas eu fui aprendendo dessa forma. Às vezes sim. Eu não vejo problema. A vara corrige, cara, assim. Minha mãe sempre falava: "Não bata nos filhos quando está com raiva". Exatamente. Minha mãe, ela respirava muito fundo, assim. Ela já me pegou com raiva algumas vezes, né. Eu até vi um padre esses dias falando sobre isso, aí ele fala assim: "Minha mãe", eu adorei aquele vídeo, eu até ia postar, "me bateu apenas uma vez na vida, porque o resto foi tentativa de homicídio". Cara, eu dei muita risada, porque era isso, quando minha mãe me pegava com raiva, cara, era um pré-assassinato, assim, eu estava quase morrendo. Então, cara, ela evitava me pegar com raiva. Mas, cara, se a minha mãe não tivesse, porque eu também vim de um divórcio, né, um pai muito trabalhoso que, enfim, não era uma pessoa, assim, muito virtuosa, pra pra colocar num português mais tranquilo. E, cara, se a minha mãe não tivesse sido muito rígida comigo, eu estava muito perdido na vida. Minha mãe foi extremamente rígida, cara, Às vezes é melhor os de casa, né, a mãe e o pai, do que o de fora, do que eu porque de quando fora. vem o de fora, às vezes não tem esse controle, né. E é aí que começa. É que nem quando a Aí gente depois ele sai lá no portal do grupo. Né? lá é pesa, aparece lá a notícia, ela aparece lá a notícia, acharam um corpo Nota. perdido. Credo, pelo amor de Deus, vai com o rostinho 3x4. Ele tá foragido, meu Deus do céu. Ele faz essas brincadeiras assim, mas é sério, né, porque que nem a transformação, a pessoa, que nem eu tô conhecendo ele agora, o Hugo também, vocês estão conhecendo agora, a pessoa que você é hoje, o que você é hoje também, Hugo. Então a gente fala que foi um investimento dos nossos pais por cima da gente, né. Então a gente foi desenrolando daquela forma.
Então acontece, que nem perguntou, mas como? Como que você criou o portal? Então eu fiquei pensando, o que eu posso utilizar para minha cidade para ajudar a minha população? Você tava no trabalho, No e nos trabalho. intervalos você falou, cara, vou pensar em ajudar. É que tem muita história, muita história. Eu lembro que o pessoal antigamente falava que o Bruno parece um fantástico mundo de Bob. Falou que tinha uma imaginação que, tipo assim, enquanto eu tô fazendo uma coisa, eu tô pensando em outra coisa também, do que eu posso fazer, que eu posso ajudar, que eu posso contribuir. Então eu tinha uma cabeça sempre aberta, sabe, Hugo? Uhum. E aí eu falei, bom, o que eu posso agregar? Que eu tava lá na hora do meu almoço, né? Terminei de almoçar, tava lá no auditório, sentado mexendo no celular. Eu falei, então, o que a população precisa? O que é qualidade de vida? É emprego. O trabalho edifica o homem. Então eu falei, poxa, é verdade. Hoje em dia, raramente eu não vejo ninguém postando vaga de emprego. Eu vou fazer isso. Que hoje em dia quem faz isso é uma agência de emprego. Uhum. E aí que comecei. Falei, bom, eu vou entrar em contato com a agência de emprego, vou perguntar. Ó, tem emprego aí? Eu quero fazer uma divulgação, quero ajudar a minha cidade. Ah, não tem, não, não, não. Comecei a pesquisar na internet. Comecei a pesquisar. Eu falei, vou começar a pesquisar. Você começou ofertando emprego. Então, na verdade, eu entrava em contato com as agências e perguntava: "Olha, eu quero divulgar vaga de emprego. Você tem vaga de emprego para compartilhar comigo?" Sempre foi não. Ah, não tenho, agora não tenho, não tenho, não tenho. Eu falei, bom, vou procurar um outro meio. Então eu entrava na internet, procurava vagas de emprego no Google. Colocava lá, Campinas região, que nem o famoso Emprego Campinas. Campinas. Todo mundo conhece. Existe até hoje, né? Existe, Emprego Campinas tem. Agora tem, né, o Indeed, tem o LinkedIn e por aí vai. E aí depois foi aumentando. E aí, beleza. E aí eu falei, bom, e agora? Eu preciso de uma página. Que aí eu falei, bom, vou colocar o portal de notícias Multimor. Fui lá e criei o portal de notícias Multimor. Meu, aquilo ali, eu não vou falar que eu tinha tanto contato, porque eu não tinha tanto contato em Multimor. Aí eu peguei um grupo que já tinha, coloquei, galera, tô criando o portal de notícias Multimor. Quero vaga de emprego, coisas relevantes. Porque hoje o problema é que a pessoa ela foca só no problema. Se você postar uma coisa, aconteceu um acidente Multimor, Bomba. É porque tem outros grupos aqui na cidade que às vezes eles tendem a ter esse mais informação sim, do que tá acontecendo. Tem muita divulgação, mas tem às vezes informação negativa, o acidente que aconteceu. mas o problema maior é isso daí, é o acidente. Ah, sequestrou não sei o quê, É, aconteceu isso daqui. mais problemas, né? Mas a população, ela tá focada apenas nos problemas. Eu já percebi isso, nos problemas. Posta uma coisa boa. Nós vai ter uma coisa legal aqui. Ninguém tá nem aí, porque tipo assim, ah, não me interessa, então Eu fiz isso Então, brincando. sensacionalismo. Eu fiz um post uma vez no grupo brincando com um comerciante, com o Gilson. E aí, cara, eu comprei a pizza dele, mas a pizza tava extraordinária. É muito boa mesmo. Aí, o que que eu fiz? Tirei, tampei ela, a embalagem, assim, deixei a embalagem. Aí eu postei a foto, só da caixinha e escrevi, gente, um absurdo isso que aconteceu comigo, que etc. Comecei o textão lá embaixo, tudo. Aí, quando eu tava, depois com o textão, um dia desse que a pessoa tinha que cair em ver mais, eu coloquei a pizza maravilhosa, que não sei o que. O que que aconteceu? As pessoas Foi começaram. você que fez do Cris, do não Cris. foi? Eu fiz do Cris. Eu fiz do Cris. Mas começou a acontecer um monte de comentário. Como assim? O pessoal nem lia o restante, só lia o começo. E aí a proprietária me mandou mensagem. Eu falei, o que aconteceu com a sua pizza? Eu falei, você terminou de ler tudo? Ela falou, nossa, eu fiquei muito preocupada. O pessoal que tá lá nessa live, né? Aí eu falei, nossa, a pizza ficou extraordinária, um absurdo. Não deu nem tempo de eu dividir com as outras pessoas. Eu tive que comer praticamente a pizza sozinho e tal. Mas é por quê? Porque o pessoal para naquilo, a pessoa, tipo assim, que nem você fala. Ah, do pai, da mãe bater. Nunca bata no seu filho que você tá nervoso. É a mesma coisa que você tá lendo. Você tá lendo nervoso, você começa a ficar ansioso, você quer resolver aquilo, tentar ligar. A pessoa não termina de ler. A gente tá muito acelerado, né, cara? A gente tá muito miojo. Tá. É tudo 3 minutos, tem que ser rápido. Vai, vê logo esse negócio Porque aí. hoje em dia as coisas são assim, parece que são muito mais rápidas do que era antigamente. Eu acho que é por causa da tecnologia que tá bem mais avançado, que a gente tem mais conexão. Tipo assim, a gente é mais conectado. Então eu acho que isso daí ajudou a dar uma. O nome do portal foi do nada, assim, que Então, você... Foi do nada. Foi, eu pensei que Não tinha ainda um portal de notícias Montemor. portal de notícias Multimor, não. Que até foi, depois eu até coloquei lá e paguei lá, porque tem um amigo meu que falou assim, ó, paga isso daí pra ninguém pegar esse nome seu. Porque senão você vai Ah, você perder. patenteou. Sim, eu pago pelo o domínio, né? Ah, tá, entendi. Sim, pelo domínio. E aí eu peguei e falei, fazer o portal de notícias Multimor. Fui É lá. porque acho que ele não consegue É, patentear. patentear não, porque ele registra, não. Não, só o registro, só o domínio só. E aí eu peguei e falei assim, eu vou fazer o portal. Fui lá, fiz o portal. E aí que eu falei pra você, Você tem o domínio? tem o domínio. Mas você usa? O domínio não.
Eu só peguei só porque um amigo meu, ele me orientou. Ele falou: "Bruno, ó, vai lá, paga lá", acho que é anualmente, né, que você paga um valor lá. Eu nem lembro de pagar às vezes chega uma notificação no e-mail, que aí depois eu falo: "Nossa, preciso pagar", pra Boa. gente deixar manter o portal, porque eu tento manter uma na maior organização possível, né. Uhum. E aí que foi, e aí eu não tinha botado com muita gente. Aquilo ali começou a plaquinha de gente pedindo pra entrar, começou a bombar no meu celular, eu trabalhando, ficou apitando. Por quê? Porque eu publiquei no outro grupo: "Gente, criei esse grupo aqui, é pra ajudar a fazer a diferença na nossa cidade, tá aqui, quem quiser entrar, fica à vontade", na lata. Aí começou a plaquinha subir, e o celular vibrando, trabalhando, eu falei: "Meu Deus do céu, deixa eu ir no banheiro". Ia lá no Mas banheiro. foi orgânico, então você não chegou com um grupo de amigos e falou: "Ó, esse aqui é o Não, eu grupo"? publiquei em outro grupo que já existia. Eu falei: "Ó, criei esse grupo aqui, quem tiver afim", mas eu fui na lata. É pra ajudar, é pra agregar valores na vida da nossa população. Claro que vai ter todo mundo pode publicar, mas o foco é vaga de emprego, enfim. E aí que foi, aí o negócio disparou. Eu lembro que em 24 horas deu 1000 pessoas em 24 horas. Em 1000 pessoas em 24 horas. Porque era novo também, né, o portal hoje tem 9 anos. Naquela época lá os grupos não era tão como Volumosos. volumosos como é Não, porque hoje. o quantas pessoas tem hoje? Hoje tem 39.600, 39.400 pessoas. Caramba, é quase a população da cidade toda. Tem bastante gente. E muita gente de fora também. Eu falo pra você, tem bastante gente de fora também. E aí que foi que eu comecei então pelo portal, e aí comecei as vagas de emprego, que era toda quarta e quinta-feira, das 6 às 7 horas. Eu Aí já você saía postando uma lista. Isso. Eu pegava, eu separava ali umas 2 horinhas por dia em casa, colocava o notebook e jogava. Jogava. E se tinha um Você ia procurando, ó, vaga de não sei o quê, pá. anos, você: "Poxa, eu não fazia nada da vida?" Fazia, trabalhar como CLT, mas as minhas horas vagas eu reservava o meu tempo pra isso. Agora você pergunta: "Pô, mas qual que é o objetivo, Bruno? Você quer ser político?" Porque hoje em dia você não pode fazer nada de bom que você quer ser político, né. Sim. Não, cara, nunca tive interesse, já recebi proposta, mas nunca tive interesse. Mas eu quero, tipo assim, agregar alguma coisa que quero que as pessoas lembrem de mim de uma forma boa, né. E você lembra teve alguma história, assim, que dessas vagas de emprego que você se lembra? Teve. Teve que eu arrepio até hoje. É uma coisa que Deus fala, né, que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Mas isso aqui eu repasso, porque aquilo chamou muito minha atenção. Eu lembro que eu comecei a divulgar as vagas de emprego e comecei a ter muito retorno, as pessoas agradecendo, cara. É muito satisfatório quando você observa que você tá no caminho certo. As pessoas agradecendo pela sua oportunidade. Eu lembro que uma mãe comentou comigo assim, eu lembro que era lá pra novembro, outubro, uma mãe mandou assim pra mim: "Oi Bruno, tô passando aqui pra", eu tirava os prints, não colocava o nome das pessoas, que eu não gosto de expor ninguém, mas colocava sempre os feedbacks. E a mamãe comentou assim: Bruno, eu quero agradecer você, porque pelas suas vagas, hoje eu posso oferecer uma ceia melhor pra minha família". Porque era mamãe solo também, tinha 2 filhos. E arrumou um emprego. Meu, tomou inte ela ficou 2 anos desempregada. Não, não fala essa palavra desempregado. Eu tenho um legado no portal, você não pode falar a palavra desempregado, é proibido. Estou disponível no mercado de trabalho. É uma boa. Porque parece que é pesada a palavra desempregado, né. Traz um peso. Ah, você: "Não, tô desempregado". Não, tô disponível no mercado de trabalho, cara. E aquilo ali então começou a dar engajamento. E é aí que entra a essência de tudo, né. Porque eu falo, tudo que você foca expande. Porque aí eu comecei: "Poxa, eu preciso saber lidar com as pessoas, assim, de uma maneira um pouquinho melhor, né". E aí que entra a parte dos livros, eu comecei a ler os livros, então eu estava na CL que eu trabalhava com CLT, né. Então eu ficava lá na hora do almoço, trocava o celular pelo livro. Cara, eu nunca fui de ler livro. Eu sei que é pouco, mas eu lia, chegava a ler, tipo, 6 livros por ano. Mas não é aqueles livro grande, né, os livros mais fi Aqueles bem pequenininhos. aqueles pequenininhos, 6 gibizinhos, assim. A foto assim, a descrição aqui, a foto assim, a descrição aqui. E aí, em que momento começou o portal começou a ser mais que só emprego? Isso. Eu falo até hoje, né, pra todo mundo que pergunta sobre o portal pra mim. Quando a gente começa a gastar nossas energias naquilo que a gente acredita, a gente sabe que pode dar certo, mas a gente não tem conhecimento até onde nós podemos chegar, né. Uhum. E quando eu comecei a focar no portal, eu juro pra você, por tudo que é mais sagrado, eu nunca imaginei ganhar dinheiro pelo portal. Sério, fato. Nunca imaginei que eu poderia ganhar dinheiro. Eu só queria ter bastante pessoas que acreditassem no meu trabalho e aquilo ajudasse a população de alguma forma. Só que aí que tá, aí o bacana que foi isso daí, ao invés de eu correr atrás das vagas, o bacana, a pessoa entrava em contato comigo: "Oi Bruno, minha empresa aqui tá contratando, você pode compartilhar essa vaga? Quanto você cobra pra compartilhar essa vaga?". Eu falei:
cobrar, eu falei: "Não, aí eu vou perder minha essência, né". Eu falei: "Opa, por que eu não posso cobrar com divulgações então de uma outra maneira, com produtos e serviços?". Eu falei: "Não, a vaga ela é um trabalho voluntário, só compartilha comigo". Aí as pessoas começou a mandar. Aí funcionários começavam a mandar, e aquilo começou a gerar um negócio muito legal, né. Foi muito prazeroso. E começou e virou uma rotina. Então eu comecei a receber, então parei mais de procurar e comecei a receber as vagas de emprego. E aí você ia colocando no grupo. Colocava no grupo, colocava. E eu sempre sou uma pessoa que, tipo assim, sempre acreditei em Deus, sempre acreditei em Deus e sempre pedia, falo: "Deus, só peço para que o senhor quero agregar de alguma forma, compartilhe, faça que as pessoas mandem as vagas para mim, que eu possa repassar para essas pessoas". E Deus foi tão maravilhoso na minha vida que eu falo sempre de onde que eu vou, eu falo sobre ele, e eu gosto de deixar bem claro que, tipo assim, eu fiz uma promessa para Deus, todas as coisas que ele fez por mim, eu quero fazer por ele também, pelas pessoas. Então isso quero gastar mais energia com isso. Então, aí eu comecei a pensar: "Bom, vamos lá, já recebi as vagas de emprego, o que eu posso fazer de diferente? Eu tenho que Essa seria a minha pergunta. Tava recebendo, já não ia mais atrás. sim, Já foi 2 dias a mesmo trabalho. exatamente, E os caras falando, quer dinheiro pra divulgar aquilo que você fazia gratuito. exatamente". Aí eu falei assim: "Agora tem que fazer algo diferente". Aí eu falei: "Já que perguntaram quanto que eu cobro para divulgar uma vaga de emprego, por que não alugar a capa do portal?". E aí que começa a nascer o Bruno empreendedor. E na verdade, acho que você já nasce empreendedor, né, Uhum. com espírito de empreendedorismo. E aí eu falei assim: "Caramba, eu posso alugar a capa do portal. Por que não?". Pra quê? Coloquei: "Quem quiser estar na capa do portal, entre em contato comigo". Aí a pessoa: "Eu quero, eu quero". E começou a vir, eu falei: "Meu Deus do céu, eu preciso dividir essa capa". Aí eu lembro que porque o meu Aí era mais uma, era 2, 3. então, não, porque a capa do portal, como ela é na horizontal, né, então ali dá pra você colocar umas 10 empresas, sem distorcer o número do WhatsApp, a logo, porque também o objetivo não é só receber, eu quero, agregar alguma coisa pra empresa também. E aí entrou 10 empresas, que minha cunhada, ela também trabalha com marketing, né, eu trabalho com marketing em Campinas, ela falou: "Bruno, eu faço pra você toda a estética então". Ela colocou 10 empresas. "Dá pra colocar mais?". Eu falei: "Não, chega, deixa 10 empresas, quem quer fica na fila de espera". E teve empresa na fila de espera. Isso que é gratificante, eu falei: "Meu, o pessoal gosta do trabalho que eu faço". E isso daí é uma combustão de uma energia que você fala: "Poxa, tem muito pra queimar ainda", porque o pessoal tá ali querendo acredita no seu trabalho e porque, assim, eu penso assim, desculpa até falar muito, porque os outros falam não falam, eu dou Oxe, palestra, não falo, dou palestra. Eu acho assim, a empresa quando ela patrocina você, porque ela acredita no seu trabalho, ela não vai colocar sua logo em qualquer lugar. Vai acontecer algum BO, fala lá, a logo de que tá lá, entendeu? é. Então, foi pelo portal, comecei com a capa no portal, e aí comecei a sentir as verdinhas, mas não vivo disso, pelo amor de Deus, muito longe, Uhum. mas comecei a sentir o saborzinho. Zero problema você viver disso também, viu? Bom, se quiser, né? Zero problema, Que cara. esse grupo cresça Eu e se acho ainda mais espaço publicitário lá Eu acho que dentro. assim, o chegar a quase 40.000 usuários e são muito ativos, né? Sim. Esse é um ponto. Eu sou seguidor e vai acontecer alguma coisa na cidade, eu vou lá pra ver se tem alguma notícia. As festas da cidade, eu fico olhando lá, porque é lá que tem. Então, assim, são usuários ativos. Não são os 39, 40.000 usuários que estão super passivos. São usuários que estão lá recorrentemente. Comenta, curte, compartilha, reclama, xinga. Sim. Ali a galera fica solta. Então, assim, por que não? Faz esse negócio virar negócio, cara. Exatamente. E você sabe lidar com pessoas é difícil. É, Uhum. É difícil. Porque as pessoas acham que a internet é uma terra sem lei. Você pode divulgar o que você deseja. guerreiros de pantufa. Exatamente. Isso. Os caras são muito guerreiros, as caras e as meninas, né, E o são todos. problema é que você tá filtrando, não é questão só de filtrar, mas você tá blindando aquela pessoa de um processo futuro. Sim. Porque a pessoa vai lá, divulga a vaga de uma empresa, xinga aquela empresa. Ela acha que aquela empresa ela não tem direito de chegar e falar assim: "Ó, eu não autorizei você divulgar sobre uma empresa. Agora você vai pagar por isso daí". Então, aí eu comecei a entrar em contato, falei: "Ó, tive que apagar sua publicação, não é dessa forma". Tentei, sabe, blindar a pessoa, e as pessoas começaram a entender, de fato. Você Sim. sabe como que são as coisas hoje em dia nas redes sociais. Ou você, eh, planeja de uma forma diferente para que não acarrete problemas também para sua empresa, né. Eu tenho muita curiosidade dos pepino que deve ser
o backstage do portal. Mas antes, como foi abordar a primeira empresa? E qual foi a recepção dessa primeira empresa? Assim, olha, quero vender a parte de cima lá, a capa. Você tem interesse? Como que foi essa primeira abordagem? Qual foi o retorno? E quando você entendeu assim, cara, isso aqui vai dar dinheiro? Exatamente. Quando eu recebi a primeira proposta, Ah, você recebeu a proposta? porque quando a pessoa perguntou pra mim, ela falou assim pra mim: "Bruno, quanto que você cobra pra divulgar uma vaga de emprego?" Foi que aí que eu pensei. Foi aí que você já falou. Não, mas aí eu pensei, eu não vou cobrar. Pode falar. Você já falou que não ia cobrar porque ia ser voluntário e aí você ia vender o espaço. Aí veio a ideia de vender o espaço. Foi por essa empresa que deu a ideia. Eu falei, poxa, dá pra mim fazer isso daí. Que nem eu falei, eu nunca imaginei de chegar no ponto de começar a ganhar dinheiro pelas redes sociais, né? Então foi aí que chegou. Aí que eu coloquei no portal. Pessoal, quem quiser alugar a capa do portal, entre em contato comigo direto. Você colocou no portal. Coloquei no portal. Entre em contato comigo, alugue seu espaço aqui. Aí pra quê? As empresas começaram a entrar em contato. Foi que a gente tinha comentado. Eu falei, vaga pra 10 empresas, que hoje tem 10 empresas lá. E algumas entrou na fila de espera. Então, se alguma acaba saindo, coloca outra, mas graças a Deus. Ah, você ativou recorrência ainda. Isso. Todo mês os cara paga. Oi? Todo mês os caras estão pagando. Todo mês. Todo mês acredita no meu trabalho. Ó, que nem eu falo, poxa, parceiraço meu, Bruno da CVC. Tem um Chris Burger. Tem várias empresas aqui que estão há anos comigo. Anos no portal, porque acreditam no trabalho do portal. E aí que eu pensei, bom, se as empresas acreditam, então eu preciso melhorar aqui. Como que eu vou melhorar? Eu vou fazer desafios, que depois eu já vou entrar em detalhes com você sobre isso, porém, eu preciso fazer uma transmissão ao vivo. Aí eu criei o Bate-Papo com o Portal. Quando eu trabalhava em Campinas, eu vim escutar pelo transporte público o Spotify, assinava o Spotify só para isso, só por causa do podcast, do Infomone do Zero ao Topo. E eu gostava das histórias, eu falei, opa, vou levar para o Portais aí. Então eu criei o Bate-Papo com o Portal. Contratava empreendedores de Montemor e região para que entrasse ao vivo comigo, e antes de entrar ao vivo, ficava a logo das empresas lá. E tocava uma musiquinha, um negocinho diferente, e entrava com a imagem dos empresários. E aí você ficava conversando com o empreendedor. Aleatoriamente, sem nada combinado, nada, só perguntar, Bruno, tem perguntas? Ah, eu lanço tudo na hora. Mas Bruno, mas eu sou... Esteja pronto. Mas eu sou um tipo de pessoa muito tranquila, não vou te jogar a pessoa contra a parede. É, colocar uma saia justa, né? Exatamente. Vai falar, pô, já sonegou imposto? Não, você não é. Falei isso. Quanto você tá devendo pro governo? Você tá pagando o salário certinho? Então, jamais. São perguntas mais, vamos dizer, perguntas mais light, que graças a Deus chegou no patamar que eu tive a honra de entrevistar o Zenon, do Corinthians, que ele foi ídolo do Corinthians, o Marcel Capretes, da 105 Que FM. legal, que legal. E pergunto como que eu entrei em contato com eles. Como você conseguiu? Não tenho contato nenhum deles. Fui lá no Instagram, contei minha história. Falei, oi, Zenon, tudo bem? Cara, além de ser corintiano, graças a Deus, né? Eu falei, Uma pena por isso. Essa parte a gente vai cortar, beleza? Pode cortar esse trecho. e aí eu falei assim, eu faço um trabalho voluntário, expliquei todo o meu processo, o Zenon, quero. Eu falei, é fake? Não. Ah, não, é fácil assim? Eu quero. Eu falei, é fake. Até a Raíssa estava perto de mim, eu falei pra Raíssa assim, falei, amor, é fake? O cara topou de primeira? de primeira? Não é possível. Não é possível tão fácil assim, e sem cobrar nada. E aí, entrou ao vivo comigo. Ó, que eu ouvi ele ao vivo comigo, eu falei, é ele. Eu falei, é o César, não. E foi muito gratificante. Então aquilo foi crescendo, foi, né? Aí comecei a entrevistar os vereadores da nossa cidade, entrevistei os prefeitos já, entrevistei o deputado estadual Rogério Nogueira, que já entrou ao vivo comigo também. Aí quando eu falei do Marcel Capretes também. E, aí eu mandei até pro Bruno Lohans. Nem conheci o Bruno Lohans, mandei, contei a história pra ele. Ele, pô, cara, eu tenho um contrato com a Globo aqui, eu não posso entrar ao vivo com você, mas vamos combinar um dia aí certinho pra gente que possa alinhar. E aquilo foi ganhando corpo. Eu acho assim, é o que eu falo, né? Empreendedor é um bicho a ser estudado, né? O cara foi lá e falou sem medo de ser feliz. Exatamente. Uma repórter da IPTV, esqueci o nome dela, ela apresenta o Bom Dia Cidade. Gente boa demais. Eu mandei mensagem pra ela, oi, Bruno, tô numa correria. Contei também a história do portal. E, o pessoal é muito legal. Bruno, eu tô numa correria aqui, mas você pode ter contato comigo mais pra frente? Porque eu quero sim participar. Só que aí depois eu não falei mais. Mas assim,
Uhum. Você vê que, tipo, se Tem você quer... A pessoa é receptiva, né? Exatamente, mas assim, você tem que acreditar. Não é tipo, eles não vai dar corda pra mim. Não tá, Não vão me ouvir. não vai me ouvir. Então eu sempre fui uma pessoa bem sem vergonha, na parte positiva, nisso daí, porque eu nunca tive vergonha de perguntar e de... Esses ao vivo que você fez no portal mesmo. Portal de Notícias Montemor. Isso te gerou repercussão suficientemente boa pra fazer com que o portal crescesse? Isso ajudou a crescer o portal? Demais, demais. Por quê? Porque como eu falava do empreendedorismo, que nem o Cris teve a história dele, que ele compartilhou tudo certinho, e aquilo motivava as outras pessoas. E esse era o meu objetivo, era motivar as outras pessoas. Por quê? Porque às vezes a pessoa ela quer ser empreendedora, mas não sabe por onde começa. E ela quer saber a história do próximo, mas tem vergonha de perguntar. Não é igual eu, se vergonha vai lá e pergunta, eu tô nem aí, meto a cara. Não, ela vai lá e ela quer saber. E aí eu comecei a perceber que o pessoal começou a acompanhar, o número de pessoas começou a aumentar ao vivo, e as pessoas começavam a compartilhar os feedback. Então aquilo lá agregava tanto para mim, pessoalmente e profissionalmente, mas para aquelas pessoas que estavam acompanhando o portal, que eu queria cutucar aquela pessoa. Que tipo, se você tem um propósito na sua vida, não tenha medo. Vai para cima que vai dar certo. Queria fazer perguntas mais do dia a dia do portal. Porque, cara, você fez vários movimentos que fez o portal crescer e crescer muito. Só que com... Eu vou chegar no online, no ao vivo ainda, porque eu tenho dúvidas do ao vivo. Mas antes disso, cara, assim, o que é o dia a dia por trás do portal? Porque eu sei que tem muita gente que acaba fazendo comentários ou postando coisas que, cara, são bem fora da casinha, assim, pra gente falar um português mais rebuscado, vai. Cara, eu sei que tem muita coisa ruim na internet e as pessoas elas tendem a postar. Como que você lida? Como é esse trabalho por trás? Qual que é a dinâmica de trabalho? Quais são os acontecimentos que tem por trás que a gente não vê? Porque a gente tá vendo a parte boa. Sim. Por trás, como que é essa engrenagem? É uma coisa bem cautelosa, né, que eu falo assim, você tem que tomar muito cuidado, que nem eu repeti, que nem eu falei anteriormente, eu repito agora, que a internet não é uma terra sem lei. Então eu tento assim, tanto brindar as pessoas que estão divulgando, como também o portal, porque é o portal que responde, é o portal que tá lá. E assim, o portal antes de ter as regras, e com o tempo eu fui formalizando as regras no portal. Do que, por exemplo, perfil fake já não é válido, as pessoas que divulgarem com apelido, enfim, utilizar outras. O perfil do cachorro pra criticar alguém. Nada. Porque eu acho que você tem que mostrar seu rosto pra responder. O mínimo que você tem que ser Concordo. Você. você. Se você quer mudança, mostra você e faça essas cobranças. Mas dá pra travar isso? Dá você reeducando as pessoas. Desculpa pela sinceridade. Se você, pô, mas tá lidando com criança? Não. Porque a gente tem que reeducar a nossa sociedade. Do quê? Que você tem que ter um respeito pelo próximo. Sim. Não é dessa forma. A gente tá lidando com pessoas, não tá lidando com máquinas. Então, o que eu falo pra você, no começo foi muito desafiador. Muito. Comentários agressivos, pessoas... Quando entra na época de política, pior ainda. Começa as ofensas, Sim, porque você pensa A, eu penso B, você pensa C. Só que aqui, a gente tá aqui em bom senso, conversando tudo, mas tem pessoas que parecem uma porta. Você pensa diferente? Não, você tá errado. Eu tô certo. Você... Não, mas por que você pensa dessa forma? Não é dessa Tem gente que gosta. Eu penso diferente, quero que você pense igual a mim. Exatamente. E se você não pensar, eu te odeio. Sim, pronto. Fala o primeiro não pra você ver. Fala o primeiro não, você vai descobrir quem que é quem. É isso aí. A verdade é essa. Então, o que acontece? E aí eu começava a mandar ó o trabalho. Eu tinha que mandar o inbox pra pessoa. Olá, tudo bem? Olha, você comentou sobre isso, vou ter que excluir isso daí pro seu bem. Não podemos comentar dessa forma. Algumas pessoas adoravam. Beleza, obrigado pelo feedback. Algumas falaram, eu vou sair desse grupo. Seja bem-vindo. Então, com isso, foi aumentando, fui trabalhando. Aí eu parei. O que eu faço hoje? Gente, assim, você respeitou o próximo? Tá fora. Desculpa, eu sou uma pessoa assim. Eu dou uma oportunidade, apago, se repetiu de novo, aí eu excluo. Então, é dessa forma. Uma pessoa xingou, tipo, palavrão mesmo. Teve um rapaz que xingou uma mulher lá, xingou de todos os nomes que você deve se imaginar. Bani. Eu falei, não, sabe por quê? Eu falo que quantidade não é qualidade. Não adianta você ter 100 mil pessoas, que legal, tenho 100 mil pessoas. Mas tá aquele negócio pegando fogo, aquela coisa tipo assim... Só rivalidade, só briga. Exatamente, e eu não quero isso, porque a essência do portal não é essa.
Então eu fui moldando. Agora você fala, pô, você é o Alexandre de Moraes, tá banindo todo mundo? Não, claro que não. Mas eu tento, tipo assim, deixar organizado. Manter a essência do portal. Claro, você pode reivindicar alguma coisa, mas com educação e com sabedoria, né? Qual que é o pior, assim? Qual que é a pior coisa que acontece? A política é política. A política Ah, é o que não. pega. Mas isso foi sempre ou ele foi acontecendo de uns anos pra cá? Sempre porque eu falo que a política, ela sempre vai ter os abajuladores e vai ter sempre aquela pessoa que é contra, independente se você tá fazendo certo. A pessoa é contra porque ela não gosta de você. O sabor é estar na contra. Estar contra, né? Sim, sim. É como que fala? Esqueci até a palavra certa quando você fala que você é. Não é concorrência, oposição. É. Entendeu? Então, começa aquilo lá. Isso daí é muito chato, porque quando você tenta resolver o problema, a pessoa acha que você tá do lado da outra. Por quê? Porque ela acha que tá certo o tempo todo. Não é porque você fez isso. Porque, isso, você tá escondendo alguma coisa. Tem coisa errada por trás disso. Ah, a pessoa começa a fantasiar. Tá a galera tá muito mimada, né? Sim. É, porque não recebe não aceita um não. Não aceita. Por isso que eu falo, antigamente as coisas parecem que era mais fácil. Você recebia um não, você começava a querer aprender. Hoje em dia, não. Mas por que você falou não pra mim? O que você tem contra mim? E é dessa forma. O volume hoje você já não consegue mais mandar essas mensagens. Não, 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 é impossível. É impossível. Impossível. Porque assim, antes eu pensei em colocar moderadores, Uhum. só que eu descobri que os moderadores que eu tinha colocado tava pagando as pessoas que eles não gostavam. Eu falei, não, é eu que vou cuidar disso daí. Começa a tomar partido, né? Sim, porque aí vira um negócio Moderador. pessoal. Aham. Vira um- Moderador analisa pelo umbigo, né? Sim, sim. Então a gente não tem que ter lado. A gente tem que estar, tipo assim, tentar entender e tentar deixar na melhor dinâmica possível para que todo mundo. Mas assim, eu vou falar uma coisa para você. Os problemas que era antes, graças a Deus. Meu, o portal hoje, graças a Deus, me deu oportunidades, abriu portas e eu conheci pessoas fantásticas, pessoas boas mesmo, e é por isso que eu brigo pela população. Do que? Uhum. Eu falo de brigar por vaga de emprego, por oportunidades, que aí, a hora que você perguntar, provavelmente você vai perguntar sobre os desafios do portal, que o negócio foi muito legal, foi muito bacana. Eu imagino. E dos problemas, eu ainda tô focado no backstage ali, né? Sim. Dos problemas que você teve que gerenciar, teve algum assim que foi além do comentário, que teve talvez justiça? Ah, eu vou te acionar na justiça, alguma coisa que se agravou a partir do portal? Não, não, graças a Deus não, não chegou a esse ponto, graças a Deus não chegou a esse ponto aí da justiça. O que aconteceu foi quase isso. Uma pessoa, ela publicou sobre um estabelecimento, xingando o estabelecimento mesmo, xingando. Aqui da cidade. Da cidade. O advogado entrou em contato comigo, mas que eu falo, poxa, o pessoal é muito gente boa, não tem que reclamar. Por isso que eu falo, aqui tá tudo certinho, viu? Não precisa, não tenho o que reclamar. Do quê? O advogado mandou uma mensagem assim pra mim: Oi, Bruno, tudo bem? Olha, você é responsável pelo portal de notícias Multimor. Eu verifiquei que teve uma pessoa que ela falou sobre um produto que estava, vamos supor, vamos dar exemplo, eu não lembro do que era, mas é um produto vencido, próximo ao vencimento. Mas olha, aconteceu isso, isso, isso. Eu gostaria de solicitar se você pode apagar, porque nós estaremos entrando com um processo contra essa pessoa por difamação. E a gente sabe da relevância que é o portal, Uhum. você tá ali pra ajudar de alguma forma, mas a gente pede pra você apagar essa publicação. Aí eu apago, porque, poxa, a gente tá falando de justiça, né? Sim. E aí que tá o problema, que algumas pessoas acham que você apagando, você tá jogando por baixo do tapete. E não é isso, Você tá? tá tomando partido. Você tá tomando partido. Ah, você tá puxando um saco ali, só porque é uma empresa grande, não. É que, tipo assim, você não tem, você vai responder por uma justiça? Você vai responder por uma coisa que nem foi você que publicou? Gosto é umbigo, né, cara? Cada um tem o seu, né? Sim, O cara sim. pode comprar o lanche do Cris e falar não gostei. E 99% falar eu gostei. E esse um que não gostou pode fazer aquele post lá que você fez, mas sério. Que eu adoro esse post. Porque o pessoal foca tão negativismo que eles ficam presos. Fiquei lendo, daqui a pouco eu vi o Cris embaixo, assim, quase morri do coração. E o rapaz tava na academia, ele falou pra mim assim, cara, a hora que eu vi essa publicação, eu falei, não, mentira, o Bruno não é de fazer essa publicação. Aí eu falei, cara, eu fiquei curioso, eu comecei a baixar, eu comecei a dar risada, eu falei, olha só, o cara enganou bem. Eu falei, mas é essa que é a essência do Você vê que o marketing. sensacionalismo, ele gera, né, cara, muito mais awareness do que qualquer outra coisa. Sim, sim, mas é gostoso. Eu falo, lidar com pessoas é difícil, mas às vezes a gente usa um pouco do humor, né, pra prender a atenção Ô, do... Bruno, da como pessoa. você tem uma audiência lá, fortíssima, e a partir Sim, do sim. momento quando você tem uma audiência de forma muito nichada, né, às vezes ela acaba trazendo
interesse de outras pessoas dentro do teu próprio portal. Sim. Você já teve alguma situação, cara, sei lá, uma oferta de compra do portal, ou algo parecido com isso, que, pô, agora você tem essa audiência, quero ter propriedade disso, ou algo parecido, cara? Eu vou falar pra você que quando eu tive 2 anos de portal, uma pessoa veio perguntar: "Onde você vende o seu portal?" Aí eu falei: 500 mil. Mas lógico, porque eu não queria vender. Eu não queria vender. Porque eu acreditava no que eu poderia, tipo assim, o que eu falei, eu queria utilizar esse portal como uma ferramenta poderosa para agregar na vida da população. Eu não sabia que eu ia ganhar o dinheiro, mas eu acreditava no que eu poderia fazer naquele grupo. Eu falei 500 mil. A pessoa não me respondeu mais. Já recebi proposta. Como algumas pessoas também, político que manda pra mim: "Ah, você não quer ser vice?" Já recebi proposta de vice. "Você quer ser vice?" Eu falei: "Vice? Como assim vice?" "Não, vamos pra vice-prefeito, não sei o que." Eu falei: "Não, pelo amor de Deus, não tem nada a ver, eu não me identifico como um vereador ou um prefeito nessa cidade." Então, por conta do portal, que a pessoa observa. Tem audiência lá, né? Sim, tem audiência. Por exemplo, o portal, ele virou também uma voz da comunicação com a população e as autoridades. Do quê? Reivindicações. Porque eu falo assim, gente, poxa, é que nem você ter um pedreiro na sua casa. Você paga pelo pedreiro para construir sua casa lá. Ele tá construindo, tá fazendo todas as obras. Poxa, você tá pagando pelo serviço, tem que exigir o melhor para você. Nada além disso, que nem eu falo, eu nem gosto muito tanto de política, mas a gente acaba falando de política. Tudo envolve política hoje em dia. Felizmente e infelizmente. É. Exatamente. Não tem muito pra onde correr, né? Sim. E aí a população começou a falar: "Bruno, você me ajuda? Olha, como você tem um contato com as autoridades", como eu fiz o bate-papo com o portal com as autoridades, então eu peguei amizade com eles. E aí o pessoal falou assim: "Você pode reivindicar essa rua pra mim?" Aí que tá. Aí abriu as portas do que a Raíssa pegava, puxava minha orelha: "Para com isso, você tá gastando sua energia com uma coisa, tipo assim, você tá ajudando os outros, com certeza, mas você tá se ocupando demais com isso." Era sábado, domingo, eu pedindo ajuda pra políticos: "Ó, tem essa reivindicação, viu, você pode fazer isso aqui? Você pode fazer isso aqui?" Começou a intermediar, né? Eu tava ficando louco, eu tava ficando louco, eu tô falando sério, eu tava ficando doente, eu tava ficando triste, eu não tava feliz. Por quê? Porque aquilo tava me consumindo muito. E eu não estava tendo um retorno, tipo assim, não é tipo: "Ah, mas a Raíssa", minha namorada falava pra mim, ela fala: "Poxa, o pessoal ganha tão bem pra exercer essa função, você tá fazendo mais do que eles, do que estão recebendo por isso." Gratuitamente. Gratuitamente. Tem além da parte política, tem algum outro item que acontece dentro da dinâmica do portal que você fala: "Cara, esse eu deixei também de lado"? Porque eu imagino que você deve ter feito várias ações também no meio desse caminho. Bastante. Quais foram as mais assertivas e aquelas ideias que você já abandonou? Você tá falando de ações. É. Umas ações, por exemplo. Por exemplo, essa de ir reivindicar uma ação que Isso. custa muito de você e que às vezes agrega pra, sei lá, 100 pessoas. Sim. Quantas ações você fez? Quais foram as que mais deram certo e as que mais te frustraram? Uma é essa daí que você acabou de contar. Sim. Como eu tinha bastante contato, né, ainda tenho contato com bastante as autoridades, né, eu tenho um respeito muito grande também, então as pessoas começaram a intermediar isso pra mim. Então começaram, tipo assim, a virar um pouquinho fora do controle, que as pessoas acham que você tem a obrigação de fazer isso. Eu não tenho obrigação, só estou utilizando a ferramenta para tentar colaborar de alguma forma. E aquilo começou a sair um pouco fora do controle, porque era que nem eu falei, sábado, domingo, minha namorada a gente tá saindo, passeando, eu estava aqui. O que você tá fazendo? "Ah, tô mandando pra autoridade aqui uma reivindicação." Então, tipo assim, acho que tudo tem seu tempo, então eu estava saindo um pouco fora do controle disso. Mas, aí eu dei uma desacelerada, falei: "Não, eu tô gastando uma energia em uma coisa que, claro, eu tô ajudando o próximo, mas e eu? Eu tô ficando bem com isso?" Porque eu estava cobrando muito, muito mesmo, e eu estava ficando. Que você assume um problema de outra pessoa que às Sim, vezes, sim. cara, virou seu problema, né? Abraçar o mundo, você quer abraçar o mundo, e não pode dessa forma. Então eu comecei: "Poxa, então isso aí foi uma ação que eu continuo sim reivindicando, com certeza tem, se eu mostrar essas mensagens pra você, que tem a minha rua, olha isso aqui", entendeu. Mas eu dei uma desacelerada em relação pelo meu bem saúde mental, porque eu estava ficando. Por isso que eu falo, a internet ela é muito legal, ela é muito gratificante, mas tem que ter um controle muito grande, porque você pode perder a linha, cara. É, Você ela te perde a linha. consome, né? Mas aí de ações, por exemplo, essa daí foi uma das principais, realmente, que eu não estava ficando bem mesmo, e tinha uma ação muito positiva, com vaga de emprego. Aí eu pensei: "Poxa, o que eu posso fazer para minha população?" Aí eu fiz o desafio do portal, a empresa que contratar pelo menos, era 2 ou 3, que já faz uns 2 anos, vamos colocar 2 funcionários sem exigir experiência, porque há muitas pessoas falam: "Bruno, eu não consigo emprego, porque eu não tenho experiência, como que eu vou conseguir uma oportunidade se não me dão uma oportunidade?" Eu falei: "Opa."
Aí por isso que eu falo, eu tenho uma geração muito acelerada em relação a isso. Na hora já veio, vou fazer o desafio do portal. A empresa que contratar 2 pessoas, de forma voluntária eu trabalho para ele meio período. Pra quê? Ah, supermercado. Eu lembro que até hoje, Cevan, chega no supermercado Cevan, eu quero. Contratou. Fui trabalhar de repositor. Fiquei meio período trabalhando de repositor lá pra agradecer. De repositor. Trabalhando, lembro na época do supermercado que eu trabalhava. Trabalhei de repositor. Lembro até hoje, Pirata Bar. Contratei, Bruno. Paga a promessa. Fui no Pirata Bar. Fui garçom. Meio período. Dia. Em um dia. Foi das 7 às 10 da noite, das 7 às 10 e pouquinho da noite, de garçom. Porque contrataram. Então, isso aí foi um desafio, né? Que agregou muito pra mim, que eu gostei e ajudei as outras pessoas. E também do currículo. Eu achei 2 pontos da cidade que as pessoas deixavam o currículo, porque hoje em dia a gente sabe que a gente está lidando com várias pessoas, desde aquelas pessoas que elas conseguem se locomover para levar um currículo, aquela pessoa que ela não sabe mandar um currículo por e-mail, aquela pessoa que não tem condições de pegar um transporte público para ter uma agência. Então eu falei, opa, o que eu posso fazer então? Peguei 2 pontos, uma loja no Paulista e centralizei. Uma no Paulista e a Jana Viana aqui do lado, aqui, que é a do Brechó, que eles se ofereceram para receber os currículos. O pessoal deixou os currículos, passei de moto, fechei com 2 agências de emprego, que era, pode falar o nome? Pode. Que era a Salmazos e a Jobline. Peguei metade do currículo, entreguei na Salmazos, metade entreguei na Jobline e mandei marcha. E aí foi uma coisa positiva que eu falo que aquilo ali me motivou e eu tenho certeza que motivou. Pelo que você fala, as vagas de emprego é a força motriz do trabalho do portal. Sim, é a essência. É a essência. E você segue com ele até hoje, Isso. sem parar. Mas você ainda segue postando vagas 2 dias na semana ou isso agora é bem mais orgânico? Isso. Inclusive eu recebi até a moção de aplausos, né? Pela cidade aqui, pela Câmara Municipal, pelas vagas de emprego. Vereadores fizeram até uma votação lá, então eu recebi uma plaquinha de moção de aplausos, dando os parabéns pelo trabalho que eu desenvolvo com as vagas de emprego. Por isso que eu falo, o emprego é a essência do portal que eu quero levar pro resto da minha vida, até não conseguir mais. As vagas de emprego, quando eu comecei com ela, foi na 4ª e na 5ª. Aí depois, como eu trabalhava, que nem eu falava, eu trabalhava em Campinas, tinha que sair correndo, eu tinha às vezes transmissão ao vivo, a transmissão 8 horas da noite, chegava aqui 7h30. Gente, é questão de tomar banho e nem jantar, já entrar ao vivo. E aí nos outros dias eram as vagas de emprego. Hoje é segunda e terça. Só que agora é só de segunda. Inclusive, ó, você acha que é trabalho voluntário, não dou satisfação para a população? Já mandei no portal. Gente, tem um compromisso hoje, peço desculpa que eu não vou conseguir divulgar a vaga de emprego. Porque às vezes o pessoal acha que só porque é um trabalho voluntário que você não deve Você tá comprometido, né, Cris? Sim, sou uma pessoa bem comprometida com o que eu faço. E aí eu deixei a publicação lá. E aí, se eu te contar que eu já perdi aniversário por causa de vaga de emprego, tô falando sério, juro pra você. Tinha aniversário de tio meu, Bruno. Ele avisava no dia, assim, né, à tarde. Bruno, mas era das 7 às 8. Falei, pô, tem vaga de emprego. Pô, mas marca outro dia. Eu falei, não dá. Tu espera que eu vou depois aí. Então eu sempre foquei na vaga. Mas antes era 4ª e 5ª. Depois passei pra segunda e terça. Agora, por causa do Resenha no Ar, que é o podcast que eu tenho na rádio, agora eu só faço de segunda-feira, das 6 às 7 da noite. Porém, se você estiver contratando e quiser mandar uma vaga pra mim num domingo, num sábado, numa segunda, Só mandar. manda que eu vou publicar normalmente. Boa. Esse foi um grande acerto. Eu quero chegar ali na parte das entrevistas com os políticos. Sim. Que eu acho super interessante. Mas qual foi o grande erro, assim? Porque a gente sempre comete erros. Cara, esse aqui foi uma iniciativa que eu falhei. Qual foi, assim, da história do portal que você... Putz, esse aqui eu errei de ter feito. Um erro no portal? Agora você me pegou, hein? Alguma ação que explodiu negativamente? Alguma coisa que aconteceu no portal que fugiu do seu controle? Eu falo assim, porque eu sempre tomei cuidado, sempre tomo cuidado. Lembro, antigamente era uma pessoa que, tipo, publicava mais e pensava menos. Entendeu? Que acabava acarretando ali com uma reclamação. Discussões, né? Exatamente. Foi isso daí. Agora que eu lembrei. Então, acontece, eu só não me recordo que publicação foi exatamente, mas eu lembro que eu fiz alguma publicação que virou uma briga, parece uma guerra civil, cara, né? Todo mundo, um a favor, um contra, e começou. Eu tive que excluir. Eu falei, não, mas não é pra isso. Só que aí eu parei pra pensar. Aí depois eu falei, bom,
eu vou começar a pensar 2 vezes antes de publicar. Então eu vou começar. É por isso que eu falo, o portal, ele exigiu muito de mim. Do quê? De pensar 2 vezes antes de publicar e de tentar melhorar cada dia. Então, hoje, eu penso 2 vezes. Vou publicar alguma coisa, eu vou clicar, eu falo, não, peraí, não dá, vou esperar, que nem minha advogada, a doutora Lauana, manda até um abraço pra ela, doutora Lauana. Vou publicar, eu mandava pra ela, doutora, quero publicar isso aqui. Ela, não, 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 você sabe que eu quero sobre, você não vai publicar isso não. Aí eu falo, beleza, então, eu ia apagava. Eu chegava nem publicar. Eu falei, não, um xizinho. Que repercute demais, né? Exatamente, porque repercute. Repercute. Eu não tô aqui pra, né, falar, mas, poxa, por exemplo, a repercussão quando eu ganhei a moção de aplauso. A gente sabe que tem pessoas que torcem pra você e tem pessoas que vai ter inveja, não adianta. E eu até falo, Deus brinda por todas as invejas. Não que precisa ter inveja de mim, porque não precisa, entendeu? Não tem por que ter inveja de mim. Mas eu lembro que uma vez quando eu ganhei a menção de aplauso, uma pessoa xingou eu pra caramba. Era um perfil fake, mas eu desconfio que seja. Mas xingou. Que eu lembro que teve uma moção que foi recusada, eu não sei pra quem, mas foi aceita pra mim. Aí uma pessoa falou assim: olha só, o Bruno do Portal ganhou uma moção de aplauso das autoridades, não faz nada nessa cidade. Não faz nada. Não faz nada nessa cidade. E o pessoal deu uma moção de aplauso e recusou pra fulano. Onde já se viu isso? E aquilo ali, eu falei, poxa, meu, o pessoal tá, tipo assim, isso daí cria um pouquinho de atrito, um pouquinho de. E aí eu era muito de bater de frente com as pessoas. Aí por causa da doutora, né, a doutora Laura, advogada, ela falava, para, e aquilo eu comecei a exigir mais de mim do que ter um controle maior emocional. Hoje eu não ligo. Hoje você pode falar pra mim assim, ó, ah, Bruno, você é chato pra caramba. Eu não tô nem aí. Minha mãe gosta de mim, tá tudo bem. Você não acha que o sensacionalismo e essas grandes discussões não foram aí um motor de crescimento? Porque eu faço essa pergunta, né? Fazer um corte. Furar bolha. Você vê grandes comunicadores, o que que eles fazem? Eles furam bolhas. Eles vão lá, fala de um assunto difícil, o assunto que gera muita discussão, ele vai ser muito atacado, mas ele vai alcançar uma parcela de pessoas que talvez ele não alcançaria sem isso. Você acha que, de certa forma, as polêmicas que se criaram no portal, porque onde tem pessoas tem polêmica, ponto. Não é o portal, são as pessoas. Você acha que essas polêmicas catapultaram o portal ou você acha que foi outro motivo? Com certeza. Também. Também. Também fez parte, teve uma soma ali do crescimento disso daí. Por quê? Porque o portal ele sempre foi aberto para que as pessoas elas possam, né, se manifestar. O que quiser. O que ela quiser, mas Não tem moderação. a Tem moderação quando dá um problema. isso, eu falo assim, você tem todo o direito de reivindicar alguma coisa, mas de forma respeitosa, porque eu falo, nós estamos tratando com pessoas. Por exemplo, um político arrumou a minha rua. A pessoa fala, eu sou uma pessoa que sou muito de agradecer, mesmo sabendo que é obrigação. Eu falo, poxa, muito obrigado por ter, né, atendido minha atenção, atendido a minha solicitação. Aí vai pra pessoa e coloca assim, ó. É igual você ir no caixa eletrônico e agradeci por o caixa dar o seu dinheiro do seu salário. Tem sentido, Tem. mas não tem por que não agradecer, né? Exatamente porque eu fui educado dessa forma, sempre agradecer as pessoas. Pensa igual. Então, e aí desse daí da bolha, sim. Por exemplo, teve um fato que a gente, do transporte público, lembro do Terminal Geral do Benini, teve porque assim, a nossa cidade, a Montemor tem muita coisa pra agregar, tipo assim, a gente é rico nessa cidade aqui, a gente tá na melhor região metropolitana de Campinas, oportunidade de emprego tem pra todos os cantos, a gente sabe disso. E eu lembro que o terminal na época, tiraram o 709 daqui do centro, isso aí é muito preocupante. Tiraram o 709 do centro, que teve um acordo, eu não sei o que aconteceu lá, que você tinha que sair do centro, para quem depende de transporte público, nos finais de semanas e feriado. Isso daí acarreta as pessoas que trabalham em shopping. A pessoa que morava no centro, ela tinha que ir pro terminal. Do terminal, ela tinha que ir para Campinas, voltando do terminal para sua casa. E eu lembro que um representante comercial numa empresa que eu trabalhava em Campinas, ele falou assim pra mim, Bruno, e aquilo foi me alimentando e eu comecei a ficar indignado com aquilo. Ele falou, viu, o que tá acontecendo com sua cidade? O pessoal tá chegando atrasado no emprego, cara. Parece que o terminal ali, fizeram um terminal, o pessoal, o transporte público tá assim, não sei o quê. E aquilo eu falei, eu tenho que me posicionar, porque o pessoal tava bravo com isso. E eu me posicionei na rede social.
É a parte da bolha que você fala, que você estoura a bolha. Só que acontece, você, nesse caso, você afeta mais o abajulador. O abajulador que tem seu político de estimação, que ele não quer que você fale do seu político de estimação. Pode falar o que você quiser, ele não quer, então ele vai te atacar. E as pessoas, né, normais, se você de bem, ela vai chegar e ela vai estar com você. Então isso daí eu lembro que até hoje quando eu fiz uma divulgação no portal falando sobre essa, eu falei, desculpa pela palavra, de palhaçada, de ter tirado na época, que agora voltou, tudo tá tudo certinho, mas na época, porque estava afetando a nossa população. E quem paga pelos erros é o nosso moradores de Montemor. Então, mas aí furou a bolha e repercutiu. Nossa, porque o pessoal, ele tira print das suas falas e vai para os grupos. E vai para um grupo A, grupo B, não sei. Ah lá, você viu o que o Bruno falou? Ah lá o que o Bruno falou lá. Então, é uma coisa difícil, mas Vira um bafafá, né? vira aqui. Mas você fez esses movimentos propositalmente, porque eu me lembro de alguns, eu não vou me lembrar das pautas exatas, mas eu lembro de algumas discussões acaloradas no portal. Eu falava, cara, parece que foi feito para isso, para dar engajamento. E olha como engaja. Se fazer com esse propósito, você não imaginava a repercussão que isso ia dar. Não, porque isso daí parece que é você fazer manobra nas pessoas. Eu não gosto disso, cara. Porque assim, eu acho assim, nós temos que respeitar o próximo e tentar ajudar da melhor maneira. Que eu não falo, aí vocês do portal quer ajudar o próximo. Qual que é a minha essência de pegar, de querer jogar vamos dizer, a palha no fogo para aquilo começar a sustentar e virar só para ter visibilidade? Que nem eu falo, quantidade não é qualidade. Eu quero pessoas boas, pessoas que agreguem, quero pessoas que estejam juntas. Que nem eu falo, eu filtro muito bem com quem eu sei da mesma mesa. A gente quer pessoas boas do nosso lado, pessoas que vão agregar com a gente. Então, jamais, nunca pensei dessa forma tipo, de jogar ali, falar assim, vamos, que vai repercutir isso daí. Não foi de propósito. Não, juro pra você que não, mas eu faço reivindicações. Que nem, vou lá, tenho um problema na rua. Gente, pelo amor de Deus, vamos dar uma atenção aí. Mas não é pra repercutir ou pra tentar diminuir o trabalho de alguém. Não. Tipo assim, de um político, não. Eu faço ali porque eu me sinto no direito de exigir o melhor pela minha cidade e pela qualidade de vida, porque a gente é pagador de imposto. E querendo ou não, você está ajudando a população daquela determinada região, por um exemplo, né? Sim, Que vai de acordo com a essência do grupo. exatamente. Quando é que você tem a brilhante ideia de falar com os políticos? Quando é que você teve essa ideia de dar espaço para os políticos? Porque é um negócio interessante. Eu já fui provocado por 2 políticos, um de expressão nacional, até interessante, de ter uma discussão aqui, de fazer como se fosse, aqui no nosso podcast, uma mesa de debate. Frase político A, político B, e vamos fazer perguntas bem honestas, direcionadas, assim, sem briga, sem clubismo, mas, cara, vamos dar essa oportunidade, dar esse espaço. Não vou dizer que eu disse não de primeira. Estou considerando. Mas eu tenho muito receio por conta dessa... Porque eu penso, um portal, ele precisa ter movimento. E para ter movimento, nada melhor do que uma pauta bomba. Puf, uma pauta bomba, explode, um monte de gente comenta e você vai moderando os excessos. Já um podcast que fala de negócios, de tecnologia, de marketing, a gente tenta manter um pouco fechado as conversas para não ter uma pauta bomba. É óbvio que um corte ou outro, né, como precisa de faculdade para ser design, vira uma pauta que, cara, 13 mil visualizações em horas. Mas quando foi que você teve essa ideia de dar palco para os políticos e trazer essa conversa com eles? De onde surgiu isso? A verdade é que eu nunca fui fã de política. A verdade é essa, porque a gente sabe tudo que acontece, tudo que já passou, a gente fica naquilo desanimado. Não tô falando da política municipal, a gente fala do Brasil todo. Mas enfim. Eu penso assim, se a gente não tiver interesse pela política, como que a gente vai exigir uma melhor qualidade, a gente vai exigir por alguma coisa, se a gente não tem aquele contato, aquele afeto próximo com as nossas autoridades, né? Então acontece, eu falei, poxa, quantas pessoas aqui vai ter um tempo de ir numa terça, hoje é segunda-feira, vai ter o tempo de ir numa sessão da Câmara às 5h30 da tarde numa segunda-feira, para conseguir ter uma aproximação mais com o seu vereador. É difícil. Eu falei, poxa, então eu posso utilizar as redes sociais, aí dá aquele estralo na cabeça assim que você fala,
É aí que entra o portal. Eu falei, eu posso utilizar as redes sociais para aproximar as nossas autoridades com a população, mas será que eles vão aceitar? Meu, poxa, a aceitação foi 100%. Eu falava com o pessoal: "Bruno, eu quero". Pô, show de bola. Isso que é gratificante, você sabe, tipo assim, a pessoa ela tá disponibilizando o tempo dela, mas o objetivo não é jogar entrar ao vivo ou jogar contra a parede e as pessoas que vêm com os comentários grotescos, né, aqueles comentários mais ignorantes, que você sabe que tem o objetivo não de feedback construtivo, mas para impactar algo que, tipo, na vida dela Uhum. que traga um desconforto. Não, mas para que a gente possa aproximar. Então eu fiz umas pautas. Por exemplo, eu não tô aqui para me gabar não, mas um um uma das brigas que eu fiz que, meu, é a ponte, a passarela do Jardim Panorama. Quantas pessoas não perderam aquela vida no Jardim Panorama? Nós fizemos aí tinha a pauta, a passarela, moradores de rua, porque o pessoal falava muito sobre Sim. os moradores de rua, e o pedágio. Foi uma das pautas do portal em relação a isso daí. E esse que era o objetivo. Então, os políticos que falem com a nossa população. Então, eu falava de forma educada, né, eu falava assim: "E a passarela? Quando ele vai ter essa passarela no panorama?". E a gente fez até abaixo-assinado, tudo. Graças a Deus, cara, que nem eu tenho contato com o delegado Bruno Lima, né, gente boa demais, que pelo portal também tive essa oportunidade de me aproximar também, né, enfim, que inclusive, né, eu trouxe emenda de 1 milhão pra cidade aqui, hein, por causa do animal. Por causa do animal. Desculpa emendar essas coisas aqui, mas eu gosto porque é uma briga que a gente tá há tempo nisso daí. Então acontece, aí eu falei: "A gente precisa trazer a ponte do panorama". Beleza. Bruno, ó, foi para Artés, assinamos, vamos fazer um abaixo-assinado? Vamos. Fomos lá na entrada do bar, pedimos. Eu lembro que uma mulher, juro pra você, gente, eu não tenho por que eu mentir, não tenho porquê pra engajamento, nada. A mulher mostrou, assim, a cicatriz que ela tem, que ela foi atropelada por uma moto na SP-101. Sério. Ela falou: "Bruno, eu vou assinar esse protocolo, esse abaixo-assinado, mas eu não acredito que vai ter". Eu falei assim: "Ó, só me dá um voto de confiança", é uma palavra de política, mas dá um voto de confiança, que eu juro que eu vou ficar aí no pé deles por isso. E a gente foi, graças a Deus, saiu, não tô falando que é pelo Bruno, mas pelo trabalho árduo que a gente Iniciativa, né, faz. teve alguém que apostou nisso, Sim, né. que a gente tem que ficar em cima, cara. E eu falava: "Gente, quando que vai sair?". Gente, nós falando de concreto, pelo amor de Deus, que é uma ponte, né, não consegue fazer uma passarela. E ficava. E esse que era o objetivo, então aproximar, que é minha luta também é o pedágio, mas o pedágio vai ser difícil, né, porque ele é Ele é uma concessão, né? exatamente, não pode pelas placas da cidade. É, não pode mexer. E quando você começou, assim, quais foram os desafios, assim? Porque eu imagino, você chegava a entrar ao vivo com eles ou não? Entrava não, é tudo ao Você vivo, não tinha entrava ao vivo. nada combinado, nada combinado. Qual era a dificuldade, assim? Tinha algum que era esquivo, tinha Não, eu vou ser bem sincero, todos eram, tipo, natural, porque eles já estão acostumados no mundo político, então a dinâmica ali é que nem eu tô conversando com vocês aqui, parece que eu conheci há tempo, né. Então, assim, eu pegava, entrava ao vivo, falava: "Ó, vamos abordar esse, isso e assunto", e ficava. Via os comentários nas redes sociais, né, porque sempre dava movimento nas redes sociais ao vivo. E o pessoal porque a essência do ao vivo é isso daí que o pessoal gosta também, porque eles querem mandar perguntas, ele quer que você fale o nome deles, sim. né. Quer: "Ó, Fulano de tal tá perguntando, assim. Sim. ó, Lionel Messi tá aqui, ó, não sei o quê". Perfil fake, né, olha, entrou o Lionel Messi aqui perguntando, ó. Leão Messi Tupiniquim. É. Então, assim, era tudo ao vivo, então eu nunca tive, tipo assim, problema nenhum, porque o respeito sempre foi grande em ambos os lados. E claro, quando vinha um comentário que a gente observava que era mais pra causar um desconforto, eu nem lia o comentário, nem lia, passava pra frente. Deixava em Deixava, porque o objetivo não era esse, né. Foi daí que você começou a resenha no ar? Isso, é assim, antes, há muitos anos atrás, eu sempre tive vontade de ser jornalista. Agora vai começar o Peter Park de Montemor. é muito safado. Gente, eu falo, eu tava falando até pra mocinha, esqueci o nome da moça que eu tava conversando aqui. Maria. É a Mari. Ela perguntou: "Bruno, você pode compartilhar?". Eu falei: "Aguenta aí que tem muita informação". E aí que eu sempre tive um sonho de ser jornalista, tal, mas assim, por falta de oportunidade, não deu certo, beleza, não fui jornalista. Mas eu tive um sonho, eu ficava: "Caramba, eu queria, tipo, ter né, meu próprio podcast". Eu queria desenvolver um trabalho numa rádio, né. Que aí depois que surgiu a oportunidade numa rádio lá de Digital Pop, lá de Hortolândia, com o Zé, manda até um abraço para o Zé. Ele chamou eu pra fazer a cobertura, ser jornalista por um dia. Aí eu falo: "Nunca é tarde pra gente acreditar nos nossos sonhos". Quer ser jornalista? Fazer a cobertura das eleições presidenciais? Eu falei: "Opa, maravilha". Então eu entrei ao vivo pela Digital Pop.
naquela época. Que foi Que legal. entre Lula e Parabéns. Bolsonaro. Parabéns. Foi muito gratificante, porque eu falei, meu, eu tô realizando um sonho meu antigo, né? E aí eu fui, aí depois a rádio convidou eu. Bruno, você quer vir fazer aqui o segundo turno? Aí eu falei, não, minto. Foi na municipal. Aí eu fiz com a presidencial, com a Digital Pop, e a municipal com a Rádio Primo. Que a Rádio Primo falou, Bruno, você quer vir fazer aqui conosco? Eu falei, opa, claro. E aí eu fiquei até no fórum, Colégio eleitoral? Não, eu fiquei o dia todo no colégio eleitoral fazendo as entrevistas. Não, tá nervoso, né? Porque tá nervoso, né? Eu fiz ali as entrevistas. Foi no cartório. No cartório, que aí eu fui fazendo as contagens dos votos. Foi muito gratificante. E aí depois, teve um rapaz que eu conheci ele lá, que é o Alex, mandar um abraço pro Alex. Ele pegou e falou pra mim, pô, a gente pode ter o nosso podcast. Não quer fazer um podcast comigo, não? Falei, bora lá. Falei, vamos lá, eu tô acostumado com o portal. Vamos fazer um podcast. Aí o Risca, mandar um abraço pro Risca, nosso cabeça branca da Rádio TV Prima, né? E que acreditou também no meu trabalho. E eu comecei o Resenha no Ar no ano passado. Mesma essência igual do portal. Recebe as pessoas lá, as pessoas contam a história de cada uma, tudo ao vivo, mas pela Rádio TV Prima. Que legal. E os convidados, assim, como que você seleciona os convidados pra ir na resenha? Isso, como eu falei, né? O portal, como ele abriu muitas oportunidades para mim, eu fiz muita amizade. Muitos empreendedores, muitos empresários, enfim. Então eu fui chamando o pessoal aqui da cidade, né? Que eu chamei o Cris, que eu falei o Bruno, chamei um personal trainer que treinava com ele há muitos anos atrás. Então eu fui chamando as pessoas do quê? Pessoas que começaram do zero e hoje já tá ali num patamar que eu falo assim, às vezes tá ainda no processo, mas tá desenvolvendo algo que eu possa utilizar aquilo para agregar para quem tá acompanhando o programa do Resenha. Show. E você já teve algum feedback, assim, do resenha? Alguma coisa que, poxa, a gente tratou um assunto assim, assim, assado. Porque aqui os feedbacks que eu recebo do podcast é sobre o empreendedor mesmo. E eu, inclusive, algumas perguntas assim. Poxa, você não perguntou isso pro fulano, podia ter perguntado isso. Eu tenho recebido esse tipo de coisa. Eu falei, cara, que legal, né? Que nem foi abordado esse dia e falou assim, viu? Eu vi que você entrevistou o Cris. Você perguntou isso pra ele? Eu falei, ó, assiste lá até o fim, que talvez tenha uma pergunta. Ó, eu vou assistir, hein? Isso aqui eu queria muito ouvir. Falei, cara, que legal. As pessoas tão interessadas e no começo eu queria falar mais de tecnologia, mais de marketing, mas eu vejo que o interesse é mais pelo empreendedor. É entender o empreendedor. Já teve alguma coisa assim que saiu da resenha que você falou, pô, a galera gosta mais disso aqui, esse assunto aqui pegou mais, esse convidado aqui trouxe uma repercussão diferente, e aí com isso você foi modelando o modelo que vocês têm hoje? Isso. Quando eu comecei com o Resenha, até falei para Alex, eu quero fazer uma coisa diferente, porque assim, quando a gente tá aqui, a gente tá batendo papo, Sim. a gente faz uma brincadeirinha, quebra um pouco no gelo. E é isso que eu fazia no portal. E aí no Resenha também, eu falei assim, dá pra gente modelar de que forma? A gente faz uma coisa séria, mas um pouco de humor também. Então a gente come ao vivo, bebe ao vivo, fazia uma baguncinha legal. Eu fazia porque agora que ele saiu, é eu que tomo conta sozinho. Então, é uma coisinha um pouco mais tranquila. Mas a gente sempre fazia uma brincadeira, tudo. Mas isso daí que você compartilha é uma coisa, nossa, é o que mais acontece. Eu chegava, ou não somente de feedback das outras pessoas, mas chegava em casa e falava, eu podia ter perguntado isso daqui. E aparece essas lembranças depois que você chega na sua casa, depois que passou tudo. E aí você vai filtrando, né? Mas, graças a Deus, tá tendo uma aceitação bacana. O pessoal, eles comentam. E até hoje, não recebi nenhum feedback tipo, de reclamação. Poxa, eu não gostei da maneira que você comentou tal. Porque, que nem eu falei, é mais assim, no empreendedorismo, a gente foca ali para tentar entender a história de cada um, pra gente que possa agregar para quem tá nos acompanhando, tudo. E é uma coisa bacana, mas eu tento colocar o humor no meio para dar aquela quebrada de gelo, para prender aquela pessoa que tá nos acompanhando, né? Que é importante. Exato. Quando não tem quebra de gelo, né, cara? A gente fica travado, fica um negócio meio, sei lá. É que nem você fala assim do nada aqui, ó. Você quer saber como ganhar de 1 a 1 milhão sem cortar o cafezinho? Arrasta pra cima. Aí a pessoa já tá aqui. Ela tá aqui. Já tem um corte. Já tem um corte. O Resenha, ele chegou a entrar que eu acho que tinha uma atração antes que era com o Rage, né? Tinha uma programação que tinha lá, não tinha? Esse é o programa do rádio. Que era noturno, né? Entrou o Resenha, mais ou menos nesse período, como é?
Isso. Falando do Raj, até lembro do Raj, né? Poxa, o Raj fez uma grande diferença na minha vida porque ele fez parte dessa história do portal em relação ao vivo. Porque Sim. o ao vivo eu peguei porque o Raj me treinou, né? Eu falei, ô Raj, treina aí, como que mexe no sistema pra entrar ao vivo? Então ele da casa dele, pela área remota lá, ele entrou no meu computador, foi me ensinando, eu lá pelo OBS, lá tudo aprendendo detalhes, não sei o quê. E comecei a aprender tudo sozinho, entendeu? Então eu fui desenrolando. E aí o Raj tinha um programa dele, né? Tinha. Ai, como chamava? Eu assistia todas as vezes que eu estava trabalhando, eu ficava com o fone de ouvido só escutando e mandava uma mensagem pra ele. Mas tinha o programa dele que inclusive o Risco até falou: "Bruno, ó, você quer apresentar o programa do rádio?" Só que com os afazeres que eu tinha na época, eu não conseguia interligar os 2 junto. Uhum. E aí o Raj tinha um programa dele, e aí eu falei para o Risco, ó, como o Alex tinha convidado pra fazer o Resenha no Ar, né, e aí eu peguei, eu falei assim: "Dá pra gente entrar ao vivo de noite", que é um horário que, tipo assim, que as pessoas elas já chegaram em casa, né, elas estão em casa, já jantaram ou estão jantando e tá acompanhando a rede social, né, ou a televisão, enfim. Mas o programa do rádio era na parte da manhã, era das 10 a meio-dia. Era das 10 ao meio-dia. 10 a meio-dia. Sobre as notícias da cidade e tudo. Uhum. Era mais foco nisso daí, que também ele recebia também as autoridades, prefeitos, vereadores, essas pessoas aí. Você pensa em expandir, talvez, o portal Indaiatuba 2.0, o portal Hortolândia? Porque assim, a receita para dar certo você já tem. Sim. Você já pensou em expansão? Eu falo que as coisas, graças a Deus, parece que Deus foi planejando tudo da forma que Ele quer, e não da forma que eu desejo. Às vezes a gente tem um propósito, mas às vezes Deus tem um outro propósito. Não estou dizendo assim que às vezes o portal eu posso, tipo, de alguma maneira não expandir ou terminar minhas atividades por aqui, que seja feita da vontade dele, não da minha, né? Porque eu falo que ele tem os detalhes certos e as maneiras que sabe que vai ser o melhor para você, mas assim, de expandir eu fui pensando conforme todo ano tento mudar uma coisinha diferente no portal, sempre tento uma coisa diferente. Por exemplo, vou compartilhar com vocês aqui, uma outra coisa que é legal, porque senão eu chegar em casa e falar: "Mentira que eu esqueci isso aqui de contar pra eles". Tá na boca do povo, tá na boca do povo. Aí eu pensei: o "Que eu posso fazer?". Isso que foi pra expandir de ideias, né, que aí o portal porque o portal todo dia tem umas 80 pessoas pra entrar. Tô falando sério, mas eu vou excluir, eu vou recusando. Porque o portal, rapidinho, só migrando para o outro assunto já, que o portal, ele é um grupo privado, o que significa? Que não é o público que é qualquer um que pode entrar. "Poxa, Bruno, você tá". Só com aceitando o convite mesmo. Exatamente. Por quê? Para não perder o controle daquele grupo em relação aos perfis fakes, que nem eu falei, já entrou Lionel Messi querendo entrar, Cristiano Ronaldo, o Barack Obama, o Donald Trump, até o Bin Laden. Sim, Bin Laden é um perigo, o restante pessoas de bem. Sim, então Neymar 25 entrou lá ainda quer. Neymar underline novinho entrou. Então, cada coisa. Então, assim, é por isso. Então eu comecei a filtrar pra quê? Que nem eu falo, quantidade não é, eu sempre martelo, quantidade não é qualidade. Então não adianta também ter muitas pessoas e virar uma bagunça. Então começa a filtrar. Perfil de 2025, que a gente, pô, quem cria perfil em Facebook? Hoje é Instagram. Instagram, enfim, concorre. Quem vai criar um perfil em 2025 no Facebook? Então alguma coisa tem. Já tô recusando. Então eu tenho um controle por isso daí. E aí, voltando então no desafio do portal lá que nem eu coloquei, eu falei: "Poxa, o que eu posso fazer? Expandindo as ideias". O portal chegou num patamar que eu não tô dando mais conta. Eu falo assim, é muita coisa, cara, é muita coisa que você tem que fazer. Então, eu falei assim: "O que eu posso fazer no portal para também agregar para quem tá patrocinando o meu grupo, para ter o seu nome em destaque?". Então acontece, aí eu fiz tá na boca do povo: "Qual é o melhor cachorro-quente da cidade?". Aí que eu entra no que você falou antes, agora eu tô lembrando também que você falou, uma coisa que você falou, que aí gerou uma parte negativa, que aí até uma pessoa que vende cachorro-quente entrou em contato comigo e falou: "Pô, Bruno, gosto do seu trabalho, cara, mas quando você fala: 'Quem tem o melhor cachorro-quente', você tá diminuindo o meu trabalho, porque como se meu cachorro-quente não fosse bom". Mas eu nunca pensei nessa forma de querer diminuir, eu só falo: "Tá na boca do povo". Aí eu mudei, "Qual cachorro-quente tá na boca do povo aqui na cidade?". E aí eu coloquei que até o cachorro-quente de um rapaz lá do Paulista, nossa, eu até indico pra vocês, gente, pelo amor de Deus. É bom demais. Muitas pessoas. Você precisa ser imparcial, tá? E aí as pessoas começaram a participar. Então eu fiz uma enquete, as pessoas votaram, os 5 mais votados eu coloquei que a pessoa ia só
flegando. Então eu fiz uma publicação. Coloca aqui. Então os mais mencionados, os 5 mais mencionados, eu coloquei numa enquete, a pessoa só flegava e aparecia a porcentagem pelo Facebook pra mim dos melhores. Eu lembro de você. Você lembra? Você lembra do cachorro-quente ou não? Não. Não? Então. E aí que legal. Aí eu falei, quem ganhar, eu vou até a empresa de quem ganhou, né? Eu vou entrar ao vivo e vou, beleza. Cheguei lá, o cachorro-quente ganhou, lá do Jardim Paulista, gente boa, familiares, nossa, eles trabalham em família. É sensacional. Por isso que eu falo, eu amo empreendedorismo. Porque assim, meu, é todo mundo unido, todo mundo Aí você junto. fez tipo uma live lá? Fiz uma live. Ele até aumentou o cachorro-quente dele. O valor, porque eu falei ao vivo assim, ó, tá muito barato esse cachorro-quente aqui, pode aumentar. Ele, é? É. Aí o meu amigo foi lá um dia depois e falou, Bruno, aumentou o cachorro-quente, cara. Na época eu não lembro quanto que era, tipo, R$16, 17, foi pra 20, 19, 20, 21. E eu lembro que, gente, foi sensacional. A população fala, a população de Montemor é linda demais, cara. Porque eles gostam disso, eles acompanham. Aí eu lembro que a filha desse rapaz que faz cachorro-quente, ela falou pra mim, Bruno, nosso tempo de entrega era meia hora, passou por 1h30. Eu falei, oh, maravilha, graças a Deus. Por quê? É uma coisa que a gente faz brincando, né? Tipo, pra valorizar o comércio local. E a gente agrega mais clientes para essas pessoas aí. Então, por isso, aí os empreendedores foram observando o carinho que o portal tem pelo empreendedorismo local também, regional, e foi contratando um serviço. Que aí depois eu expandi meu serviço por vídeos também, que eu vou na empresa, aí entra a parte financeira do portal, que o pessoal perguntou, você não faz vídeo? Eu faço e nunca tinha feito. Eu falei, vou ter que me virar. Vou aí. Eu, celular e Deus. Exatamente. E minha coragem, né? Aí agora tem o uniforme do portal. Eu mandei fazer o uniforme do portal, porque eu quero levar o nome do portal para vários lugares. Que nem foi para fazer em Campinas agora. Fiz uma divulgação em Campinas. Eu não tava com a camisa do portal. Eu falei, meu Deus do céu, eu esqueci minha identificação. Mas, esse que é gratificante. Então, comecei e expandiu. Aí foi expandindo, aí comecei pelo trabalho de divulgação de vídeos também. Mas tudo começando pela essência, de respeito ao próximo e querendo valorizar as pessoas sem pensar, tipo, em alguma coisa em troca. E onde você pensa em chegar nos próximos anos, cara, com o portal? Ou, sei lá, um novo empreendimento que você queira fazer o lançamento aqui? Pessoa, Ó, sabe o que o pessoal fala pra mim? Já pensou ter sua agência de emprego do portal? Pensou se não é uma má ideia? Agência online. Então, já pensou ter sua agência de emprego do portal, onde você recebe os currículos, não sei o quê? Eu falei, não é a primeira pessoa que fala isso pra mim, eu falei, mas acho bacana. Ó, se você precisar de tecnologia para desenvolver, Olha só, você viu? Ó? Tem vocês aqui, né? É só chamar. Só chamar. Você ouviu ali o início, né? O link tá Todas as informações, o link tá lá. Acho só clicar eu falo. à disposição. Quem quer, vai lá e faz. Não vai cair o dedo. É só clicar no link que começou no vídeo aqui, clica e aproveita a oportunidade, porque o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Então, eu tenho vontade, sim, claro, em relação ao portal, tipo assim, de ser mais assim, de contribuir ainda mais com a população, né? De contribuir ainda mais com a população. E eu tenho, tipo assim, de ter desenvolver um trabalho maior ainda em relação às divulgações, que eu tenho meu trabalho de divulgações, tudo, mas eu quero expandir, saindo mais de Montemor, porque o meu foco hoje é Montemor. Às vezes eu faço um em Campinas, já fiz em Hortolândia, mas expandir ainda mais. Então, eu quero, com certeza, meu objetivo é levar o portal ainda mais para novos horizontes aí, levar o nome tipo assim, para chegar e falar assim, poxa, valeu a cada esforço que eu fiz lá atrás, entendeu? Boa. E fazendo um retrospecto, assim, já caminhando pro fim, assim, fazendo um retrospecto Já no fim? do fim. Fazendo um retrospecto de tudo que você passou no portal, cara. Quais são os aprendizados, assim, que você teve nessa estrada que você acha que, cara, eu cometi alguns erros e cometi alguns acertos, né? E tropecei em alguns acertos. Quais são os aprendizados que você, cara, isso aqui é legal compartilhar nessa minha estrada de portal? Saber ouvir as pessoas, respeitar o próximo, ter uma identidade e tentar entender qual que é a dor daquela pessoa. Às vezes, hoje, as pessoas, elas generalizam de uma forma, ela trata o próximo como fosse qualquer um. E ali no portal, eu fui entendendo como que eu posso desenvolver um trabalho e o que eu tô ganhando com isso, mas eu não falo, porque a gente fala que ganhar não é só a parte financeira. É ganhar também de conhecimento, de valores, né, que a gente possa levar para nossa vida.
Então, assim, o portal, eu tive muito aprendizado de como lidar com as pessoas, o respeito ao próximo, ouvir mais as pessoas e aquilo exigir mais de mim do que, poxa, a pessoa às vezes é legal porque às vezes as pessoas ela quer te ouvir. Poxa, tu vai estar ao vivo? Ou eu quero te ouvir. Mas você tem que ter alguma coisa relevante para passar para aquelas pessoas. Já tá cheio de fã, né? Então, pessoal, nossa, misericórdia. Então, Já tem um fã-clube aqui, fã-clube Búfalo. pensou? Plaquinha, plaquinha. Só se for ovada, né? Da cara toda. Tem umas 25 pessoas aqui na porta, aqui, ó. Você tá só né? Assim, calma, ele tá terminando, calma, tá eu. Misericórdia. Não, mas assim, brincadeiras à parte, mas assim, o portal ele exigiu muito de mim. Então, quando eu falo coisas boas, assim, poxa, exigiu que eu leia mais para saber lidar com as pessoas, falar melhor com as pessoas. Lógico, todo mundo tem os seus errinhos de português ali, uma linguagem ali que acaba soltando. Mas eu falo, mas eu preciso passar uma coisa melhor para o meu público, para a pessoa que está acompanhando. Então, isso foi exigindo. Então, eu falo, gente, quem está nos acompanhando aqui, tem um sonho, tem uma vontade de fazer algo, nunca espere para amanhã, porque outras pessoas podem tomar a sua frente e colocar em prática aquilo que você estava pensando. Porque quanto mais você pensa, né? Quanto mais você pensa, o tempo vai passando, você vai sempre esperar pelo melhor momento. O feito é melhor que o perfeito, né? Exatamente. E comece com as coisas que você tem. Gente, eu comecei com um microfone bem sem vergonha. Olha esse microfone aqui, gente. Olha o microfone que eu tô conversando com vocês aqui. Então, foi uma coisa bem simples, microfone de R$ 30. Por quê? Porque na época eu não tinha condições de comprar um microfone melhor. Então eu falei, opa, vou comprar um mais simples. Mas tem pessoas que elas acabam parando, né, nessas partes. Por quê? Porque falar, não é pra mim. Não, gente, eu penso assim, Deus colocou você aqui pra prosperar e fazer o melhor. Você tem que fazer a sua parte. Ser o melhor e ser o exemplo para as pessoas, entendeu? Então, cada um aqui tem algum propósito na vida para fazer. Então, eu compartilho com todo mundo. Da maneira que o portal ele mudou minha vida, eu falo não financeiramente, tão financeiramente assim também, né? Porque eu tenho muito ainda que aprender, mas assim, de um Bruno melhor a cada dia. E na maneira de falar, na maneira mais educada, tudo. Isso daí exigiu muito de mim. E vale a pena. Aprendeu a consultar um advogado. Antes de fazer algumas postagens. Exatamente, que nem minha tia, advogada, a doutora Lauana, me ensinou muita coisa, então eu fui Tem um começando. controle, domínio próprio. Meu Deus, nossa, senão você perde, né? Você falou muito de legado, aí eu fiquei curioso, assim. Qual é o legado que você quer deixar, cara? Que as pessoas lembrem de mim de alguma forma, entendeu? Porque hoje em dia, que nem, por exemplo, o que você lembra hoje de um ídolo brasileiro? De uma Fórmula 1, por exemplo. Tá, Ayrton Senna, né? O Ayrton Senna deixou um legado, gente. O Ayrton Gabriel Bortoleto, Senna- Mas ele vai chegar lá. eu espero. Rapaz, é novo, tem Tô tudo na pra- torcida. Eu também tô na torcida, por isso que eu gosto. A gente tem que torcer Tô na pra essas torcida. pessoas aí. Ele tem um talento. Talentoso. Exatamente. Ele vai. Eu acredito que ele vai longe. Mesmo não sendo muito fã de Fórmula 1. Não é? Não sou muito fã. Eu sou fã, cara. Mas o Ayrton Senna, eu peguei uma paixão, tipo assim, não era muito da minha época, mas sempre que eu acompanhei Deixou uma vídeos, história, né? deixou uma história. Então, é isso. Não, tipo, o Bruno quer ser um Senna da vida, não. Mas assim, eu quero que as pessoas lembrem de mim de uma forma, falar, poxa, pelo amor de Deus, né? Eu falo assim, vai acabar virando nome de rua, né? Isso, abraço Ivan Búfalo. Nova Praça Búfalo. Lembra do Búfalo? Não. E tinha o portal lá, Praça Búfalo aqui, ó. Não, Essa é da cidade, Portal Búfalo, não. Não, mas assim, eu quero que, tipo assim, não somente minha família, não quero trazer apenas orgulho pra minha família, mas das pessoas que da nossa cidade, porque eu falo, o povo morense, ele é um povo muito trabalhador, é esforçado, né? Então ele é um povo que, tipo assim, a gente precisa apoiar, um povo que a gente precisa, né, nos unir e nos abraçar numa causa, independente de qual for essa causa. Ser pessoas, tipo assim, pensando sempre no próximo. Mas eu quero deixar um legado que as pessoas lembrem de mim de uma forma positiva. Poxa, o Bruno, por exemplo, você conhece o Bruno? O Bruno? Conheço, poxa, o cara fazia vaga de emprego. O cara é sensacional. Então eu quero que as pessoas pensem dessa forma de mim. Entendeu? Tipo assim, lembre do Bruno, não somente do portal, mas do Bruno que contribuía de alguma forma com a sociedade. É a questão do doar-se, né, cara? Acho que a gente. Eu tento fazer alguns movimentos, assim, pra comunidade, onde a gente tá. Só que eu sou um cara bem, assim, low profile, né? Agora que eu tô por conta mais culpa do Hugo, né? Tô, assim, saindo um pouco mais do escuro e aparecendo mais. A empresa existe há 16 anos, né? E você vê que a comunicação da empresa tá muito mais em cima de mim agora, faz o quê? Um ano e meio. Porque eu me fui convencido que, cara, você precisa sair, você precisa estar à frente.
Não que eu não estivesse, mas sempre no backstage, né? Assim, eu sempre dou Só um empurrãozinho, só falou, eu dou os louros das conquistas sempre pros outros, né? Porque eu acredito que a gente, não à toa, né? Os quadros das mãos das pessoas estão ali. Eu acredito que aqui é feito a várias mãos, não só com a minha. Então eu tô sempre ali meio. Estava um tanto escondido, não ficava. Mas, cara, é uma questão de. Eu talvez. Esse, não é esse o legado que eu gostaria que as pessoas lembrem de mim. Acho que pra mim é mais deixar algo, sabe? Deixar algo para as pessoas, né? Eu gosto muito de ouvir histórias quando eu tenho algum funcionário, uma pessoa que começou aqui, você falou das oportunidades, né? Sim. Essa empresa aqui é um celeiro de profissionais, cara. É assim, aqui é eu posso dizer, eu posso afirmar com certeza, já formamos profissionais aqui de altíssimo calibre. E que não só estão aqui, como estão em outras empresas, galgando vários outros sucessos e que saíram daqui, né? Meu tio fala muito, né, que pode sair algo bom de Montemor, vem e veja. Porque, cara, saiu profissionais aqui maravilhosos. Isso pra mim é legado. É eu poder saber que uma pessoa não teve a oportunidade nunca do lance, mas preciso de um emprego, preciso ter experiência, mas eu não tenho oportunidade para ter experiência. Falei, então vem. Preciso de força de vontade, faca nos dentes e trabalho. O resto a gente aprende. Eu acho que, parafraseando o Cris Junqueira, né? Que ela fala uma frase que eu gosto muito, né? Querer dar certo já é meio caminho andado, né? A pessoa querer, a pessoa ter vontade já é meio caminho, sabe? Já é meia, cara, meia vida. O que a gente mais vê hoje é a pessoa que não quer. Cara, quem é que hoje vai falar assim, eu vou me dedicar gratuitamente para gerar vagas de emprego para as pessoas? Quem hoje você põe na mente assim, você lembra? É muito pouco, cara, é muito difícil. Sim. Esse legado é um negócio que Ainda mais de forma voluntária, né, Rafa? É, Porque cara, olha, as pessoas estão, às vezes, querem ter aquela vantagem ou querer algo em troca sempre, né? Sem querer ter o. E você vê que eu provoquei a pergunta pra ele, né? Sim. Do que ele quer em troca, das vantagens. Como você vai tirar dinheiro disso? Como você não vai tirar dinheiro? É que eu falo, né? Que nem Zé. Você vai sair pra política, brincadeira. Mas isso daí, É uma pergunta que você deve receber sempre. eu falo. Não, e o pessoal provoca. Fala, quer virar político. Quer virar político. Eu lembro uma vez, faz muito tempo, uma moça falou assim pra mim, Bruno do céu, você me salvou. Eu falei, por quê? Porque meu vizinho falou que você ia virar político. Tudo que você faz é pra política. Eu falei, não, mesmo não conhecendo o Bruno pessoalmente, ele faz isso porque ele gosta. Que bom que você não entrou na política. Mas você acha que isso seria uma mancha pra você, assim, virar político? Então, porque assim, ó, o que eu quero deixar claro, que eu faço não é pra querer ser político, porque hoje as pessoas utilizam as coisas boas pra ganhar favorecimento, entendeu? Desde ali doando alguma coisinha, fazendo umas coisinhas, pra quê? Pra ganhar confiança, pra falar, eu tô com você. Mais escuso, assim, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, eu quero deixar claro, tipo assim, pra muitas pessoas que, às vezes, não é porque alguém faz algo bom que ela tem um propósito de entrar na política. Não, claro que não, porque eu não me vejo como vereador, eu não me vejo como prefeito. Agora você me pergunta, porque eu adoro essa pergunta. Porque fizeram numa fila de um supermercado, e eu adoro responder isso aí. Pergunta, mas por que você não se vê como vereador? Por quê? Porque eu não gosto de depender do serviço dos outros. Porque quando você depende do serviço dos outros, é assim, você que está nos acompanhando aqui, posso olhar aqui no rostinho aqui de cada um? Seguinte, quando você depende do serviço do próximo, não depende somente de você. Mas, Bruno, se você trabalhar numa multinacional, mas você não vai poder tomar a frente, porque você vai ter um gerente, vai ter um diretor, vai ter o presidente, por aí vai. Mas não é dessa forma que eu estou explicando. Eu falo assim, por exemplo, a população ela tem um olhar na política que é assim, o Bruno entrou na política, tá, o Bruno é vereador. O Bruno tem boas ideias, mas por algum motivo alguém ali que dá a canetada ou que não gosta do Bruno. Aí aquela pessoa que viu, que solicitou uma ajuda pro Bruno, é isso que eu entro na parte que eu não gosto de depender do serviço das pessoas. Aí aquela pessoa que pediu uma ajuda pro Bruno, ela não quer entender o porquê que aquilo não foi resolvido. Ela vai formalizar.
o Bruno não faz nada. Então o Bruno utilizou todos esses trâmites de vaga de emprego, não sei o quê, para ganhar o voto a confiança das pessoas para fazer isso daí. Mas não, a política é uma burocracia muito grande. Então acontece, aí o Bruno tem umas ideias bacanas, o Hugo não vai com a cara do Bruno. Bruno, deixa aqui, eu vou resolver isso aí depois. Aí aquela pessoa que solicitou fala, mas cadê, Bruno? Você não vai. Eu tô tentando. Você não tá tentando. Você perdeu o meu voto. E a confiança é uma coisa difícil de conquistar, fácil de perder. E eu não quero perder de jeito nenhum a confiança da população. Credibilidade, né, cara? Credibilidade é tudo na vida. É tudo. É tudo. Credibilidade é tudo. Brunão, você acha que, assim, tô tentando encerrar, mas tenho curiosidade, né? E eu fico perguntando. Você acha que ser uma plataforma política, porque portais acabam sendo uma plataforma política, é uma desvantagem ou uma vantagem do seu portal? É vantagem, porque assim, eu penso dessa forma assim. Nós temos que unificar as pessoas com a nossa política. As pessoas têm que ter um interesse pela política. Que nem eu falei anteriormente. Como você vai exigir uma coisa boa para a sua rua, para a sua sociedade, se você não tem interesse pela política? Então eu falo que é uma vantagem muito grande, porque é um espaço que a pessoa ela tem a voz dela ali. Entendeu? Que nem em 2023, o portal ele foi reconhecido pelos melhores do ano como canal de comunicação que deu nossa Legal, uns parabéns. Foi, obrigado. E o pessoal comentou, falou, Bruno, eu votei pra você lá, eu nem tava sabendo. Qual o portal da sua cidade que é um canal de comunicação? Tem o portal de notícias Multimor. Aí eles entraram em contato comigo, tudo bonitinho lá, enfim. E então, assim, eu acho bacana porque você não fica filtrando somente. Porque não adianta você falar assim, eu não aceito política. Porque tudo envolve política. Tudo Não é adianta, você vai começar a pagar, e como que a pessoa vai começar a querer reivindicar alguma coisa, ela não pode ter a voz dela ali. E as redes sociais é uma ferramenta poderosa. Pro bem e pro mal, né? Pro bem e pro mal. Porém, se você saber lidar da melhor forma possível, você consegue as coisas. Não tô falando vantagens, mas eu digo assim de melhorias. Melhorias. Por exemplo, uma pavimentação, um tapa-buraco, alguma coisa. Por quê? Coisa simples às vezes, né, cara? Cutuca é colocar Expõe, né? redes sociais. Expõe, Então, lembra, antigamente não tinha as redes sociais. Não tinha. A gente não tinha voz. Quando a coisa não tinha voz. A Exatamente. gente ficava só à base de jornal nacional. Você pega hoje pro cenário nacional. Você pega, por exemplo, do deputado lá do Nicolas, né? Tem um vídeo dele que teve milhões de visualizações. Deu um 300 milhões. Ele sabe lidar com as pessoas, ele sabe falar, e ele fala o que a pessoa quer. Um excelente comunicador. Excelente comunicador. Muitos políticos são excelentes comunicadores. Eu falo pra você que o Lula é um comunicador exímio. E eu não gosto do cara. Que fique claro. Mas ele é um comunicador espetacular. Eu também não. Ele fala errado. Você acha que ele já não teve a oportunidade de aprender a falar certo? Com certeza. Entende? Você acha que ele, nessa jornada, porque o cara é riquíssimo, Sim. você acha que ele não teve a oportunidade de aprender a falar, Sim. não cometer erros grotescos no português? Ele sabe com quem ele quer se comunicar. Exatamente. Ele sabe, ele sabe a pessoa que ele quer falar. Ele não tá interessado no empresário, ele tá interessado no cara mais humilde. Ele fala assim, o cara fala problema. Eu me identifico com ele. E infelizmente é isso. De uma forma mais simples, né? Mas, Bruno, pra encerrar, cara, se alguém estiver assistindo aqui e falar assim, cara, eu queria ter um portal, não um portal da cidade, mas eu queria caminhar nessa estrada do digital, quais seriam os seus conselhos pra essa pessoa? O que nem eu falo, o sol é pra todos, né? Todo mundo tem oportunidade, mas a água gelada ali é pra quem merece. Então eu falo, você tem que saber, porque as pessoas, às vezes, eu falo assim, ela quer criar alguma coisa, só que ela não quer colocar. Eu falo que tudo que você quer fazer, quer criar, enfim, você tem que jogar a sua energia naquilo e acreditar. Porque o que mais vai ter é pessoas falando, não vai dar certo. Olha quantos canais de comunicação tem aqui. Poxa, olha quanto podcast tem aqui. Pra que o seu vai dar certo? Sempre vai ter uma pessoa, começando por aí. Sim. Não ouvir as pessoas erradas, sempre ouvir as pessoas certas. E aí você faz uma pergunta, que nem pra vocês aqui. Poxa, o ambiente aqui fantástico, eu tive o prazer de conhecer a empresa de vocês, então de parabéns. Poxa, que legal, a gente vai absorvendo. Poxa, que legal, eu posso ter isso aqui, eu posso ter isso no meu podcast. E você vai agregando isso. Então são coisas que vai agregar pra você. Então o que eu falo é ter paciência, saber que vai vir muitas coisas que vai tipo assim, desafiar você a lidar com aquilo.
saber como que você vai lidar. Às vezes pode ser um resultado positivo ou negativo. Então, se você nunca deixar o seu emocional tomar a sua frente, sempre ter um controle emocional por trás de tudo aquilo. Porque você vai ter obstáculos, não adianta. Obstáculo vai ter de qualquer forma. Não tem como escapar, né? Não tem como escapar, não adianta. Então, você vai ter que lidar a fazer o jeitinho brasileiro. Eu falo assim, pelo amor de Deus, eu tô falando de sambar. Sambar pelos obstáculos. Saber dançar conforme a música tá Saber dançar conforme a música. Então, assim, é desafiador, mas eu falo, é gratificante. Você tem seu reconhecimento. E eu falo, nada mais é gratificante quando alguém fala mal de você e você não precisa se defender, porque outra pessoa vai defender você. Não fala assim, porque você tá falando assim, o rapaz tá aqui, sempre tá junto conosco, não sei o quê. É gratificante. Fala, poxa, o povo, alguém gosta de mim. Os meus serviços útil, né? Então eu falo assim, que é desafiador, consome muito tempo, você tem que ter um psicológico bem equilibrado mesmo, porque você enlouquece. Mas vale a pena, e eu falo, as redes sociais eu falo, é o futuro, né, de tudo, porque as vendas hoje é pelas redes sociais, criar o site, você tem que ter o seu site, vai ter que ter sua plataforma, os podcasts, as informações, a pessoa só vai ter acesso pelas redes sociais. É isso. Inclusive, se precisar de site, né, Hugão? Desenvolvimento do seu site pode ser feito por nós. E o link, vai colocar aqui agora? O link aí abaixo. Baixe o www.nairos.com.br ou pelo telefone do WhatsApp. Brunão, no final sempre eu abro para o empresário, para o profissional fazer um jabá de si próprio, falar do seu negócio, onde as pessoas te encontram, como as pessoas contratam as suas propagandas, as suas gravações. Cara, essa câmera é toda sua. Faça o seu jabá, o seu momento. Se você quiser, se você deseja ter visibilidade para o seu negócio, entre em contato com o portal de notícias da Multimor. E lembrando que agora estamos no Instagram. Bruno, você não estava no Instagram? No Instagram. Ai, desculpa, até já voltando já. Era uma coisa também que eu ia comentar, esqueci. O portal, com o tempo que o pessoal perguntava por que não entrava no Instagram, porque a essência do portal é reivindicação. Plataforma, No Instagram não tem como a pessoa reivindicar, mas agora eu faço na parte jornalística. Lembra que eu tive um sonho de ser um jornalista? Então, estou recebendo muito feedback positivo, eu estou adorando isso daí. Então, eu falo para vocês, se você quiser visibilidade para sua empresa, entre em contato pelo portal no Instagram, no @portal de notícias Multimor. Manda um direct, tenho certeza que você vai adorar, que a gente vai fazer o melhor para o seu negócio. Bruno, muito obrigado, cara. Foi um prazer receber você aqui. Eu quero dizer pela Que oportunidade. ideia genial, que começo genial. Né? Você vê, o cara tem uma ideia, bota para funcionar. Você vê que grandes empresas, grandes negócios, elas nascem de ideias às vezes simples. E muita resiliência, né? Porque eu acho que não é nem a ideia, é o esforço, né? Não são poucos anos, é muito empenho, muito trabalho. 9 anos. Exatamente, e cá estamos, cara. Hoje você aí tendo que rejeitar os Lionel Messi da vida. Exata. E a gente até hoje. Acho que Quem és tu, Lionel? o que faz aqui? Bruno, muito obrigado. Deus abençoe, sucesso para ti no seu empreendimento e que continue prosperando, que seja pujante, que você continue fazendo esse trabalho excelente pela cidade. Acho que pessoas como você só fazem a gente crescer, só fazem a cidade melhorar. Muito obrigado por ter aceitado o convite, muito obrigado por ter sentado nessa mesa aqui e ter compartilhado um pouco da sua vida conosco. Eu que agradeço pela oportunidade, muito obrigado mesmo. Você não sabe que a felicidade, né? Quando o Hugo mandou mensagem lá, convidando para participar, eu falei, poxa, essa empresa aqui é uma empresa maravilhosa. Eu já pesquisei, já Muito pensei obrigado. já. E onde que eu deixo o currículo? É pelo LinkedIn mesmo? Pô? Pelo LinkedIn no portal do grupo. Lá no portal do Bruno tem umas vagas, lá você pode se candidatar. Manda a vaga. Tô sentindo falta de vocês lá, manda a vaga para nós. Mas quero agradecer imensamente pela oportunidade, muito gratificante ter pessoas, conhecer pessoas assim fantásticas, assim, que a gente possa, né, agregar ainda mais. E a estrutura aqui é fantástica. E você quer fazer um site, entre em contato com eles agora mesmo, pelo link que vai estar aqui abaixo. E não perca tempo, porque antes outra pessoa pode estar na sua frente. É isso aí. E você aí de casa, se você gostou do conteúdo, se você gostou do que a gente está trazendo aqui, tem alguma dica, deixa nos comentários, manda no inbox, curte, compartilha, ativa o sininho, faz aquele barulho, compartilha com a família, com os amigos, bota lá no portal mesmo de notícias da cidade, você vai ver que isso aqui só vai crescer e a gente vai trazer cada vez pessoas mais legais, mais interessantes, com conteúdos ainda mais ricos para todo mundo. Uma coisa que eu tenho recebido muito, que eu recomendo que você faça, é coloque aí os seus comentários, as suas dicas de conteúdo. A gente sempre tenta trazer aqui as perguntas que vocês colocam e nos enviam. Muito obrigado, um abraço, até a próxima. Até.